NFL, etc. 257, terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Eu sou o Ticas e que rodada fantástica acabamos de presenciar na NFL. Claro que nem todo mundo ficou feliz, mas independente do resultado, eu tenho certeza que quem, acima de torcer pelo próprio time, gosta mesmo é de NFL como um todo, ficou muito satisfeito com o produto apresentado pela Liga nessa semana 15, né, Jay? Apesar de praticamente a mais nova eliminada dos playoffs aqui da NFL, etc., você que teve esperanças, muitas esperanças por um breve período, para mais uma vez acabar com o coração partido. Fala pra gente, pro ano que vem, tem esperança de dias melhores? Ou você acha que, enquanto a nossa querida múmia Jerry Jones continuar assombrando lá pros seus lados de Dallas, sem largar o osso, é impossível o torcedor ser feliz? Como é que você tá com essa eliminação? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Ticas. Boa noite pessoal que tá chegando aí no chat. Então, nossos sonhos foram enterrados momentaneamente aí, né? Tem uma chancezinha, mas como eu postei hoje lá, o Commanders precisa ganhar 2 vezes, então a gente tá meio que aí, e o Dallas tem que ganhar também, então ficou bem difícil. Eu acho que tem um prospecto bom, porque, assim, se você for ver lá no comecinho da temporada, chegasse alguém e desse a opção, assim, vamos apostar que faltando 3 rodadas para acabar a temporada aí, né, o Chiefs estaria eliminado e o Dallas estaria ainda com uma mínima chance, mesmo que impossível, a odd seria uns 300, e se tivesse um louco para ir, né, estaria milionário hoje, né, porque foi o que aconteceu, né, os Chiefs já foram eliminados e o Dallas ainda, mesmo que remotamente, tem uma pequena chance. Então, assim, eu acho que a gente tem aí, o time que começou a temporada não é o mesmo time que a gente tem hoje, graças a Deus. A gente achou que ia meio cambalear aí, a gente conseguiu um ataque bom, a defesa mais ou menos, mas acho que dá pra gente sonhar aí com o ano que vem, chegar aí um pouquinho mais competitivo aí na próxima temporada, sim, Ticas. Ainda é a hora de lamber as feridas e a gente já se apressando aqui querendo falar de ano que vem. Calma, tudo a seu tempo. Passa o Super Bowl, declara o campeão, vem a off-season, chega o draft, aí começa. Esse ano é meu, esse ano meu time vai. E nunca vai. Mas enquanto o Jerry Jones estiver lá, é mais difícil de ir mesmo. Pra galera que chegou aqui no chat, já deu falta do nosso Magal mais uma vez envolvido com as garras, os tentáculos do capitalismo. Nosso óleo está com problemas aí envolvendo as tempestades que estão rolando aqui na zona da Mata Mineira, mais especificamente Juiz de Fora. Então está sem luz, está sem internet. Se der, daqui a pouco o nosso óleo chega. Enquanto isso, o pessoal nos ajuda aqui no chat. Douglas Silva, do site Douglas Análises Esportivas, sempre marcando a sua presença. Hoje ele foi o primeiro, isso mesmo, nosso first pick. O Washington Ferreira, direto de Doha, no Catar. Olha que moral. Para acompanhar o Flamengo na final do Intercontinental contra o PSG, mas não deixou de vir aqui dar a sua moral. Um abraço para ele. Nosso Flávio Escolástico, alô moçada, acabou, porra! Tá triste o Escolástico, ele torcedor do Kansas City Chiefs. E o nosso Pablo Bira dando seu boa noite também para os futuros bicampeões do mundo. Tá otimista pelo Flamengo contra o PSG. Vamos ver. Nosso Washington Ferreira é o nosso representante oficial do NFL, etc., diretoria, lá no Catar. Quer ajudar esse podcast a continuar acontecendo? Quer fazer parte do melhor grupo de NFL do Brasil? Vá até o apoia.se/NFL, etc., com a faixa Patrick Mahomes. A gente vai ter que mudar o nome dessa faixa agora que o joelhinho estourou, né? Faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais, o contrato amigável ao time aqui do NFL, etc. Você contribui para o projeto e faz parte do melhor grupo de NFL do Brasil ou NFL, etc. diretoria. Não quer se comprometer mês a mês? Você pinga uma gelada pra gente através da chave Pix NFL, etc. podcast@gmail.com. É o nosso Pixetra. Manda nos comentários, nas observações lá no campo do seu Pix, um salve, alguma pergunta, e a gente lê aqui ao vivaço, beleza? Então vamos que vamos. Por enquanto, uma dupla de 2 tiras comigo e a nossa Geisiane Carneiro, a nossa Gei, e hoje num esquema um pouquinho diferente. Hoje tem headlines, hoje tem treta na TL. É claro que tem o roletão da rodada pra gente passar todos os outros jogos da semana 15 da NFL, e para fechar a gente vai direto pro nosso palpite Cetra com as apostas pra semana 16.
É a notícia da semana, não tem jeito, porque pela primeira vez desde 2014, o Kansas City Chiefs está eliminado dos playoffs. Pela primeira vez desde 1998, não teremos pelo menos um entre Brady, Peyton Manning e Patrick Mahomes nos playoffs da AFC. E pela primeira vez desde 2010, não teremos um desses três disputando a final da AFC. Então, como desgraça pouco é bobagem, para completar o combo que deixou o nosso Flávio Escolástico puto aqui no chat, para completar o requinte de crueldade, ou o fim, o começo do fim da suposta dinastia Kansas City Chiefs, ou pelo menos o hiato, o Mahomes ainda rompeu o ligamento cruzado anterior e o lateral também descobriu, depois que abriu lá na cirurgia, que o lateral também estava rompido, quase no final do jogo, e agora ele preocupa, inclusive, para o início da temporada do ano que vem. Então, será que vivemos num mundo onde Mahomes e Andy Reid já ganharam o que tinham que ganhar, Jay? E agora não ganham de novo nunca mais, porque voltar de uma lesão dessa nunca é fácil, o time está envelhecido, vai precisar trabalhar um rebuild. Quão negro será o futuro do outrora multicampeão Kansas City Chiefs? E Andy Reid continua, Patrick Mahomes volta com tudo, é o fim da dinastia, sim ou não? Isso tudo no resultado final, Los Angeles Chargers, jogando muita bola, principalmente pensando com os desfalques. 16, Kansas City Chiefs 13 no jogo de domingo. Ticas, assim, o torcedor dos Chiefs, ele é bem 880 mesmo, né? Ou eles vão ser campeão do Super Bowl com esse time que tá jogando, ou nunca mais, agora acabou e tal. Vi bastante torcedor aí bem desanimado. Mas eu acho que é cedo para dizer isso ainda, né? Até eu vi muitas comparações com a lesão que o Tom Brady teve, né? Acho que foi exatamente na 8ª temporada dele, alguma coisa assim. Ele teve a mesma lesão e voltou e ganhou mais alguns Super Bowls. Então acho que é cedo para dizer isso, só que é o momento agora de pensar em reestruturação. Essa lesão do Mahomes, eu acho que ela foi meio que o paycheck do Chiefs. Porque você está jogando num time que não tem recebedor. Se for juntar ali, eu estava vendo antes de entrar aqui, o Travis Kelce teve 70 jardas recebidas, o Xavier Worthy teve acho que 35 e o Rashid Rice acho que teve 50. Então, você juntando os três recebedores, os maiores recebedores do time, você não, sei lá, passa pouco das 100 jardas. É difícil. Aí a gente não sabe se eles não estão recebendo porque o Mahomes não estava desempenhando 100% dele ou se o Mahomes não estava desempenhando 100% dele porque não tinha recebedor. Então, fica essa coisa assim, sabe? E o Mahomes, acho que vem dessa dinastia que estavam galgando aí, para chegar agora, faltando 3 rodadas, ele estava jogando já sem estar 100%. Era o momento de chegar e falar, não, a gente já está classificado, vamos poupar o nosso quarterback. E não foi possível. Por quê? Porque o Chiefs foi lutando ali, remando e dependendo 100% do Mahomes. E acho que a lesão meio que veio para, é o que estava para acontecer. Né? A gente sempre fica triste quando tem lesão, ainda mais um jogador desse calibre, que a gente gosta de ver jogar. Eu fui ver ele jogar em São Paulo, mais por ele do que por qualquer outra coisa. Né? Você quer ver um Patrick Mahomes em campo. Então, acho que não é não dá para decretar que é o fim, porque ele acho que ainda tem bala na agulha, assim, mas é um sinal de alerta grande aí para, não sei se o Andy Reid já deu o que tinha que dar, se é a comissão técnica. Eu acho que é o momento de aproveitar agora esse finzinho da temporada, e acho que principalmente na parte do ataque ali dos recebedores, até o Kareem Hunt, ele entrou bem em alguns jogos, mas não tem como você correr o jogo inteiro, né? Então, acho que fazendo esses ajustes aí, repensando, pode ser assim que eles voltem, né, a ser o time imponente que tem sido aí nas últimas temporadas. Não é fácil você chegar a tantos playoffs, tantos Super Bowls, na sequência que o Kansas City Chiefs chegou, e não sentir realmente, até no físico mesmo, no impacto que isso tem, esses jogos a mais. Se você for colocar aí, eu acho que das últimas 7 temporadas, foram 5 idas ao Super Bowl, 4 títulos, ou algo... Não, foram 6 idas e 4 títulos, porque perdeu 2. Perdeu o do Brady pro Bucks e perdeu o último pro Philadelphia Eagles. Então, não é fácil. É complicado mesmo, o corpo cobra. Você coloca só em jogo de playoff, o pessoal do Chiefs que tá esse tempo inteiro jogou uma temporada a mais. O Mahomes, o Travis Kelce, o Chris Jones jogando 3, 4 jogos a mais todo ano, já tem mais que uma temporada a mais dos que os jogadores que não chegam
aos playoffs. E o corpo cobra. O Travis Kelce não é mais o mesmo. O Mahomes ainda não teve uma lesão dessa gravidade. Quando ele torceu o tornozelo feio naquele jogo contra o Jaguars, ele tratou e continuou até o Super Bowl e ganhou o Super Bowl depois de ter torcido o tornozelo. Então, eu acho que é agora uma experiência diferente, não só para o torcedor, mas para o próprio Mahomes e para esse Kansas City Chiefs. Passar por esse período de reabilitação, ter esse foco da volta, de você escalar a montanha toda do zero, e nem é do zero, é do subsolo, porque você primeiro tem que tratar uma lesão, para depois estar em dia com o seu físico, para depois poder desempenhar o seu ataque. É complicado, mas eu acho que é parte também do jogo com um time tão bem sucedido aí nos últimos tempos. Eu não acho, como rival, é claro que eu torço contra, mas ao mesmo tempo, pensando imparcialmente, não fico feliz porque eu quero nos playoffs os melhores jogadores. Eu quero ver meu time jogando bem ou mal, eu quero ver o Baltimore Ravens nos playoffs. Mas eu não quero ver o Jacksonville Jaguars, com todo respeito a quem torça, com o Trevor Lawrence jogando playoff. Eu não faço tanta questão de ver o Texans com essa defesa, um abraço pro Gre, jogando playoff. Eu quero ver o Mahomes escrevendo a história, sendo campeão ou sendo eliminado nos playoffs, um jogaço contra um Josh Allen da vida. Eu acho que isso enriquece a experiência. Mas é normal, depois de tanto tempo, um aninho fora, ano que vem faz esse cálculo de rota aí do zero, recalcula a rota e parte para cima. O Travis Kelce talvez não volte, então a gente pode ter visto mesmo no domingo o último passe do Patrick Mahomes para o Travis Kelce, uma das duplas aí mais proficientes de quarterback e tight end da história, e vamos ver qual vai ser esse novo Kansas City Chiefs que vai receber o Mahomes no ano que vem. O Andy Reid sempre teve, desde o segundo título, boatos sobre aposentadoria. Até quando ele vai jogar? Até quando ele vai treinar? Eu acho que enquanto ele tiver Patrick Mahomes, ele não vai ter interesse em parar, porque ele sabe que o legado dele está diretamente ligado ao legado do quarterback, um dos maiores da história, mesmo um ano fora dos playoffs. Isso não muda essa rota toda também não. Agora é ver o que podem oferecer de melhor para esse ataque e até para a defesa também, que esse ano não foi a mesma dos anos anteriores, para poder voltar à disputa. Então descansa um pouquinho, vai ter experiência que nós aqui já estamos mais acostumados a ter, de assistir um wildcard inteiro sem ter nenhuma disputa envolvendo o seu time, um divisional sem o seu time estar envolvido. Você vai poder ir para o boteco para assistir com os amigos, porque você não tem que ouvir a transmissão inteira. Você vai poder curtir o playoff de uma forma diferente, mas está tudo bem, né? Não é o fim do mundo ficar um aninho fora. Vai descansar e vai ter que aturar o meme do rival mesmo, vai ter que aguentar do sofá a galera sendo campeã, chegando no Super Bowl, enquanto o Kansas City Chiefs não chega. Do lado do Los Angeles Chargers, pra gente falar que não falou, um time que vem se provando muito, apesar das dificuldades, das lesões, Justin Herbert ainda recuperando a fratura na mão esquerda, não joga bonito, não é um jogo vistoso, mas é um jogo eficiente, é um jogo de defesa muito bem estruturado, eles não erram tackle, eles conseguem preencher os espaços, e aí você que joga sabe até melhor do que eu, né, Jay? E não entra como favorito, não sabe nem se vai garantir a vaga para os playoffs, já que o Broncos disparou, mas se chegar, pode causar alguma confusãozinha aí contra um favorito também, né, Jay? Com certeza, Dicas. O Chargers trouxe uma dificuldade que acho que talvez o Chiefs nem estivesse esperando tanto, assim, né? Até por ter o quarterback com a mão machucada, mas eles fazem o trabalho que o Wally chama que é o de operário, né? O do Roberto Pulpo Moreno lá. Eles fazem o que tem que ser feito. É dar teco na hora certa, é acertar um passe que não pode errar, e estão fazendo o mínimo e avançando. Estão chegando. Eu acho até que é mais honesto do que o Jaguars, por exemplo, que o Trevor Lawrence teve lá 5 passes, 5 touchdowns, mas eu acho que o Chargers, ele, apesar de ser umas vitórias mais apertadas, acho que é um jogo, condiz mais com a fase deles do que a do Jaguars, por exemplo. É a cara do Jim Harbaugh, né? Um joguinho ali eficiente, tentando não errar, não cometer turnover, força o turnover do adversário, e no final sai vencedor com uma diferença mínima aí, é onde mora o perigo para os playoffs. Com toda essa história do Chiefs fora, as atenções se voltam para quem? Para ele mesmo, para o Josh Allen e para o seu Buffalo Bills, que saiu perdendo por 21-0 lá no Gillette Stadium em Foxborough.
tava a galera do Patriots toda animada nos nossos grupos, dizendo que a dinastia voltou. Ah, agora não tem mais Chiefs, o Patriots vai retomar este lugar da dinastia. Só que aí veio o segundo tempo. O Bills pisou no acelerador de um jeito que só o Bills sabe fazer, sob o comando do Josh Allen, virou o jogo com basicamente um jogo corrido muito eficiente e garantiu a vitória por 35-31. Lembrando para o Drake May e companhia, para a galera que já estava super empolgada com o Patriots, que, por mais que o retrospecto ainda não reflita, o dono da AFC Leste ainda é o Buffalo Bills. Quem vai levar a divisão provavelmente vai ser o Patriots. Mas quem vai oferecer mais perigo nos playoffs vai ser o Bills. E aí? E esse perigo vai ser suficiente, sem um Kansas City Chiefs no caminho, para chegar ao Super Bowl? Vai rolar o agora ou nunca para Buffalo, DJ? Sim ou não? Aqui eu sou obrigada a dar uma cutucada, né? Eu acho que o maior obstáculo pro Buffalo Bills agora é o Super Bowl, porque não ganha, né? Ele chega lá e não ganha. Porque tá caminhando, é o mesmo princípio que a gente usou ali pro Chargers, com a diferença de que eles têm um super quarterback. Então, eles têm um quarterback que tem ferramenta, e é uma coisa que eu falo, acho que desde que eu entrei aqui, antes eu já falava, o Josh Allen, não dá pra você ter jogo ganho com ele até o quarto, porque ele rende muito no quarto. No primeiro jogo da temporada ele fez isso, ele foi lá e virou o jogo, ele foi lá e fez 40 pontos no Fantasy nos últimos minutos de jogo. Então, até nessa corrida aí pra MVP e tal, que tá meio embalada ali com o Stafford, o Drake May tava vindo ali, o Josh Allen, ele tem uma coisa a favor dele, que ele é mais novo, por exemplo, que o Stafford, e ele tem um pouco mais de experiência que o Drake May, por exemplo. Então, ele tá ali no meio do caminho. Eu acho que o Buffalo chega nos playoffs, né? Acho que vai andar bastante. A minha preocupação realmente é os playoffs, porque é um time que tem aí alguns traumas, né? De chegar no Super Bowl, na verdade, e escorregar justamente quando não pode, né? Que é no último jogo ali. Mas acho que tem tudo para chegar como contender, assim, porque dá umas vaciladinhas, mas é vacilada que pode dar, é aquela gordura, eles queimam a gordurinha que eles têm, né? Tá diferente do Patriots, por exemplo, que tava ali com 10 vitórias consecutivas, né? Perderam a invencibilidade justamente pro Buffalo Bills. Então, eles vão ali no limite deles, e a gente já comentou isso aqui antes, às vezes é melhor você vir numa temporada mais regular, perdendo um joguinho aqui, ganhando um ali, do que você chegar agora e começar a perder jogo. É aquela coisa, eu até estava comentando lá no NFL, etc., de diretoria. Dá esse climinha de agora ou nunca. Se tivesse que apostar em alguém da AFC para chegar no Super Bowl, muito provavelmente, apesar de torcer pro Ravens, eu apostaria no Bills. Mas, se a gente chega aqui, depois do Wild Card, ou depois do Divisional, tendo que comentar uma derrota do Bills pro Broncos, por exemplo, pro Steelers não acredito, pro Ravens talvez, mas pro um Broncos, para um Texans, para um jogo esquisito assim, não seria surpreendente, não seria o fim do mundo. Não dá para duvidar que o Bills seria capaz de perder um jogo desse no playoff ainda. Por quê? O Josh Allen é o hero ball, ele carrega nas costas. Não tem recebedores confiáveis, tá usando muito tight end, mesmo assim os tight ends também não são primeira prateleira topo de linha. A defesa do time contra jogo corrido, se não tiver num dia muito inspirado, ela também não consegue ser eficiente. E na hora do playoff, essas falhas fazem muita diferença. O Hero Ball, ele tem um teto, ele tem um certo limite. Então, hoje, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria no Bills, representando a AFC no Super Bowl. Em vez de falar AFC ou EFC, eu tô falando AFC. Mas aí você dá um desconto, porque a gente já tá na semana 15, indo para 16 também. Né? A temporada do NFL, etc., também foi longa. O nosso ligamento cruzado anterior não tá rompendo, mas o neurônio às vezes começa também a dar uma falhada, né, Gê? Mas é isso. Eu apostaria no Bills, mas não ficaria surpreso em caso de derrota para um desses outros, nem contenders, mas para um desses outros classificados aí de wildcard ou divisional, não. Você enxerga esse cenário também?
Sim, é o que eu falei. Eles têm a tendência a perder uns joguinhos ali. É diferente do Patriots, por exemplo, que vem, eu acho, mais consistente. Tá ganhando o jogo que tem que ganhar, tá ganhando o jogo até que a gente imaginava que não ia ganhar, né? Mas perdeu esse. Então, daí agora fica aquela coisa meio que tá kits ou não, né? Eu acho que tende a acontecer isso, né? Vai jogar agora contra o Eagles, que eu gostaria muito que ganhasse, mas pode ser que, assim, perca esse jogo também, né? Daí como que fica essa classificação deles também, sabe? Porque a AFC tá disputada ali, a gente tá vendo jogo a jogo, o cenário muda, daqui a pouco um é o líder da conferência, daqui a pouco já é outro. Então, eu acho que pode ser, assim, eu imagino também, se fosse hoje, para dizer, ó, quem da AFC, quem que vai para o Super Bowl, eu apostaria no Bills. Por mas por retrocesso mesmo, por ter um quarterback que tá há mais tempo jogando com esse time e tudo mais, e tem um histórico aí, digamos, um pouco mais consistente, mas só por isso mesmo. E aí tem outro detalhe. Eu acho que não pesa tanto, necessariamente, as 4 derrotas seguidas no Super Bowl, lá no tempo do. Como é que chamava o quarterback? Figuraça também, o Jim. Agora me falhou. Pesquisei, gente. Jim. Ah, enfim, daqui a pouco a gente descobre. 4 títulos, 4 vices seguidos no Super Bowl marcam muito a franquia, a história, mas isso já tem 30 anos. Então, não sei se isso pesa no caso do Bills desse ano. Eu acho que não enfrentar o Chiefs pesa mais a favor. É Porém, o Jim Kelly. Jim Kelly, isso mesmo. Então você imagina o hype da imprensa americana inteira martelando. Agora não tem mais o Mahomes, não tem mais o Chiefs nos playoffs. A estrada está completamente aberta para o Bills chegar finalmente. E eu acho que isso sim pode ser uma pressão que faça com que eles percam para um Texas ou um Broncos da vida. Né? Mas não torço contra, obviamente torço contra meu time, caso role esse confronto. Não torceria contra, porque eu acho que o Josh Allen, assim como o Lamar, também já está na hora, né, de levar umzinho para poder condecorar de vez a carreira. Mas não duvidaria se desse errado justamente por conta dessa pressão. Do outro lado, o Patriots, que veio todo nesse hype, foram 10 vitórias seguidas, abriu 21-0. O que levar em consideração desse jogo, da forma com que perdeu? Porque não é um jogo que foi lá e cá, e no final o Josh Allen arrumou uma bola. Não. Você abriu 3 posses. Você abriu 21-0 jogando em casa. Aquele hype, a galera teve chamada questionável, vi muita gente reclamando de arbitragem. Teve. Mas das 3 que a galera reclamou mais, eu acho que uma foi um erro mais absurdo. Né? Uma interferência de passe do ataque, que realmente não faz muito sentido a marcação. As outras 2 achei até questionáveis. Mas enfim, independente disso, você não pode abrir 3 posses, 21-0 e tomar a virada jogando em casa contra o seu principal adversário dentro da divisão. Só que a gente tem que lembrar que apesar do hype, das 10 vitórias seguidas, a gente está falando de um time que ainda é muito novo. O Drake May está no 2º ano, é o 1º ano do Mike Vrabel como head coach. A defesa tem muito talento, mas também a galera não tem muito tempo de estrada, então eu acho que não é aquela preocupação para o que foi a temporada que se esperava do Patriots e para o que promete para o futuro, acho que está de ótimo tamanho. Só que é claro, né, você girar essa faca, garantir a divisão, tinha camiseta e boné pronto lá, de campeão FC Leste 2025. E infelizmente não puderam usar ainda, porque tomaram essa virada. Mas é caso de mais rodagem, né, Jay? Com experiência aí, esse tipo de virada, eles não tomam mais no futuro. Com certeza, não dá para esquecer que o Drake May é um menino, né, que tá agora aí e já chegando com essa expectativa em cima dele, né, então, tanto que ele teve um primeiro tempo incrível, eu acho que isso começa a pesar, né, ele começou a ter mais dificuldade na leitura, né, e precisão sob pressão, e a defesa dos Bills nisso teve um impacto grande, porque começou a pressionar mais ele, e começou a agir no que eles podiam agir, né, não, a gente tá perdendo de 20-0, o que a gente tem que fazer? Vamos pressionar o quarterback que é novato e, assim, uma hora ele vai ceder, e foi o que aconteceu, né, aí é o que eu falo, não dá para subestimar o Josh Allen até o final do jogo. Porque aí tem aquela coisa, né, que nem você falou, com a faixa de campeão da conferência, com a dinastia tá de volta, 10 jogos invictos, você acaba subestimando um quarterback. MVP. Exatamente, você acaba subestimando que do outro lado está um quarterback que tem calibre, que tem potência,
que tira, ele tem muita ferramenta, então se tá difícil de fazer passe, ele consegue fazer uma corrida ali e conseguir um first down no momento que tá difícil. Se tem uma terceira longa, ele consegue converter. É diferente de você estar jogando com, sei lá, cara, com um Bryce Young aí que não tá fazendo isso. Se precisa fazer isso, é difícil, que nem o Panthers perde lá assim, por bobeira, né, que tá vindo bem, e o cara não consegue executar. O Bills é diferente, o Bills tem um quarterback bom e não tem uma defesa ruim, não é a melhor da liga, mas não é ruim, né, a gente tem outras defesas piores aí, então faltou mesmo um pouquinho de respirar no intervalo lá e falar, pessoal, se a gente tem que dar né, vamos proteger melhor essa bola, porque acho que faltou um pouquinho disso ali, sem contar as penalidades, que a arbitragem tá influenciando, tá, mas também vamos tomar cuidado com a penalidade, porque tem coisa que é besta, né, você tá conseguindo uma descida, você vai lá e faz um false start, não dá, gente, você tem que ter um pouquinho mais de... Gê, teve uma decisiva que o pessoal tava reclamando muito, que foi uma interferência da defesa, que o defensor, o cornerback do Patriots, porque aí também dessa jogada saiu um touchdown. O cornerback do Patriots, ele bate no meio do peito do recebedor do Bills antes de olhar para trás para a bola. Ele realmente olha, só que só depois que ele já deu aquela batida assim, aquele acidente de carreta no meio do peito do cara. Aí não tem como reclamar, não né? Tem. Você pode até achar que, errou, eles foram muito criteriosos, mas igual você falou, você deu motivo para o árbitro, neste contato, marcar uma interferência defensiva, que é uma das piores penalizações de falta, porque isso aí acaba. A bola vai exatamente como se ela tivesse sido recebida para o local da falta. E aí, dessa jogada, saiu um touchdown, que foi decisivo para essa virada também. É mole que você não pode dar, mas como um time que ainda está galgando esses passos aí na direção da experiência, talvez, com o tempo, não cometa mais esse tipo de erro. E sem querer também é falta, né? Não, exatamente. Sem querer, derrubou sem querer, agarrou sem querer, é falta. Face mask sem querer, é falta. Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado e acho que isso realmente é com experiência, é com ritmo de jogo, até eu falei, né, o Drake May tá com uma química boa com os recebedores dele, mas aí também tem que saber manter, né, tem que ter a manutenção também disso durante o jogo, que acho que foi o que faltou aqui. Pode ficar otimista, né? Pro futuro de Drake May, independente de como vai acabar essa temporada. Mike Vrabel no comando, pode ficar otimista que realmente, em breve, voltará a ser contender. A gente não sabe só se vai ser esse ano já, né? Conforme a gente ficou na expectativa por conta das 10 vitórias seguidas. E falando em Patriots, pode falar. Não, o que é perfeitamente aceitável, né, Ticas? Eles estarem se reestruturando e tá com o time aí, tomar um tropeço ou outro é totalmente aceitável. Começo de trabalho. E falando em Patriots e Drake May, pingou! Tem Pixetra na área. Nosso Anderson Brown pingou uma gelada para nós, muito obrigado. Um abraço para ele. E veio a seguinte pergunta pelo Pixetra. O MVP May, herói do calendário fácil, jogou nessa rodada? Não vi as famosas stats dele. Então, o nosso Anderson, com certeza, o rei do ranço, um dos maiores haters do New England Patriots lá no NFL, etc., diretoria, e realmente ele sempre bateu nessa tecla, que a galera tava enchendo muito a bola do Drake May, e a galera já considerando, ele chegou a ser favorito em algumas rodadas, ele tava favorito ao MVP até na frente do Stafford, depois o Stafford ultrapassou, isso tudo contando as odds dos sites de aposta, né? E sempre se alegou que por conta do desempenho ruim do Patriots no ano passado, os encaixes aí de tabela, né, naquele algoritmo lá que gera o calendário, eles resultaram num calendário mais fácil. O Patriots enfrentou muitos quarterbacks ruins, muitos times ruins durante a temporada nessa sequência de 10 vitórias. Mas, ao mesmo tempo, também pegou o Bills na casa do Bills e venceu. Então, onde você traça essa linha? Né? Mas o nosso Anderson não pode deixar de registrar o seu ranço. O Drake May, realmente, na hora que precisou aparecer, ele teve o primeiro tempo muito bom, mas na hora de aparecer para segurar a vantagem ou para virar depois que o Bills conseguiu passar na frente do placar, aí realmente ele deixou a desejar, né? Não, com certeza. A gente vai até olhar os stats aqui dele. Beleza, ele teve 155 jardas nesse jogo, mas você vai ver o total é 3.500 jardas. Então, é alguma coisa, né? Tá com rate aí de 109, então a temporada dele não tem o que questionar. Para um cara que é novato, que tá começando agora, é assim, vamos passar um paninho. Dá para passar um pano para ele, porque realmente acho que faltou
tempo de bola Nem para... MVP e nem bust. A gente tem isso. que ficar no meio do caminho, um bom quarterback, um futuro promissor. Exatamente, um possível futuro MVP aí. Nisso aí eu concordo. É isso. Léo Schiavi, nosso amigaço, torcedor do Vikings na área, falando que tudo normal em Dallas. Cinturinha tremendo contra time grande. Pô, calma aí. Para ano que vem o macartismo tá on. Ele nem tá usando jetas para não apelar. Só se for por isso, para não apelar. Né? Eu continuo não acreditando em DJ McCarthy, mas um abraço pro Léo, sempre marcando sua presença aqui. Shark Nu, nosso Carlos César. Nosso Tubarão também mandando boa noite pros mais brabos desse mundo do futebol americano. Like garantido como sempre, muito obrigado. Lembrando, você que ouve só no Spotify, o editado bonitinho, que a gente gagueja menos, tem menos intervalo, tem vinhetas niveladas, áudio nivelado, vem no YouTube, sempre a partir das 19 horas toda terça, deixa um like, deixa o salve que você nos ajuda a vencer o algoritmo. Daniel Genro, boa noite, Go Ravens, vai que dá, se arrastando, né, mas tá bom, pelo menos um pouquinho de emoção aí até o final da temporada. Ele deixou o like e ouve amanhã. Abraço pro Genro. Diegão Vidal, direto de Portugal, mandando seu salve. Vamos, Charjão da Massa, deu o ponto final na dinastia. Herbert de mão quebrada e tudo. Foi mesmo um time de guerreiros, né? O pessoal chama o Fluminense de time de guerreiros, mas o Charjão desse ano tá realmente um time de guerreirinhos lá, com as lesões e tudo mais. Nosso Lelinho, onde está? Por onde andará Lelinho? Da última vez ele já estava rumo a Seattle e esteve lá no jogo também. De domingo, mandando salve, ainda tá lá. Direto da chuvosa Seattle, depois vem audiência internacional. Um abraço para o nosso Flávio Venâncio, o agente de viagens oficial do NFL Etc. de diretoria. Nosso Anderson Brown, que já mandou o Pix Extra, Josafá Falcão também, mandando seu alô, dizendo que antes os Bills têm que ganhar a divisão. Não, os Bills estão bem cotados para a vaga do wild card. Não necessariamente tem que ganhar a divisão para chegar no playoff, não. E o Henrique diz que realmente a oportunidade de ouro do Allen para levar os Bills ao Super Bowl, sem Mahomes, sem Burrow e imagina sem Lamar nos playoffs. Não diga isso. Com Lamar, deixa o Lamar chegar aos playoffs, por favor. Então, quem continua correndo por fora nessa briga deve ser quem? É o Denver Broncos. Correndo por fora, não. Correndo por fora do hype, mas garantindo mais uma vitória e garantindo o topo da conferência inteira mais uma vez, no retrospecto agora. Foi lá e bateu o Packers por 34-26. Então, isoladaço, garantindo quase o bye aí. Tudo indica que está favorito para conquistar o bye da primeira rodada de wildcard do playoff. E, para complicar, ainda viu de perto o Micah Parsons. Também sofria a lesão do Mahomes lá. O ligamento cruzado anterior do Micah Parsons também abriu o bico. E vai ficar de fora não só o restante dessa temporada, como também preocupa para o começo da próxima temporada de Green Bay. Então, placar final, Denver 34-26 Packers. Esse jogo foi muito legal. Tá, o Packers chegou a abrir, se eu não me engano, 23-13 ou 24-13, e o Broncos foi lá do terceiro período para frente, Bo Nix jogando muita bola, achando passes que a gente que não acompanha muito de perto os jogos do Denver, sempre nessa segunda janela, e passa um pouco abaixo do radar, mas o Bo Nix está se desenvolvendo também no senhor quarterback, e Denver pode acabar levando a FC, garantindo esse bye e facilitando um caminho para o eventual Super Bowl, com um jogo de playoff a menos. E do outro lado, o Green Bay, que a gente ficou falando que esquentou na hora certa, desde a rodada de ação de graças, jogando muita bola, o ataque rendendo mais, perdeu seu principal jogador de defesa, o Micah Parsons, e está em dúvida também o Christian Watson, que também não é o mais resistente dos wide receivers, mas que parece que machucou de novo, acho que foi ombro dessa vez, né? Ele caiu esquisito numa jogada lá disputando com o Patrick Surtain, e agora já é dúvida para a próxima rodada. Para o Green Bay, ainda dá? E o Denver? Perigoso mesmo para esses playoffs da NFC? Eu acho que o Packers ele tem possibilidade de chegar ainda e tem time para. Eu acho que tem time para isso, tá? Eu acho que briga, mas assim, não dá para vacilar desse jeito, né? A diferença que eu, pelo menos eu vi esse jogo na Red Zone, mas a diferença que eu vi foi dos quarterbacks, justamente. O Bo Nix, ele fez um jogo assim de quarterback de alto nível. E o Jordan Love, a gente até acho que elogiou ele aqui nos últimos jogos, mas ele teve 2 interceptações, se eu não me engano, não fez o melhor jogo dele. E eu acho que aí desequilibrou, porque tinha tudo para ser um jogo mais equilibrado. Tanto que o Packers abriu 9 pontos, né? Então, ali não são 2 posses, né? Querendo ou não, é pouca coisa, mas são 2 posses e não conseguiu manter. Já falando ali da lesão do Micah Parsons, por exemplo,
eu vou ter que defender o meu velhinho. Assim, quando foi feita a troca, eu fui contra. Acho que todo mundo que tem sã consciência foi contra. Talvez por isso nós não sejamos donos de franquia de futebol americano. Porque quando foi feita a troca do Micah Parsons, o que o Jerry Jones queria era dar o 5º ano para ele. Você tem mais um ano para jogar aqui com o teu contrato, que se não me engano era 13 milhões, alguma coisa, que não é pouco dinheiro, né? Mas o Micah Parsons é o Micah Parsons, ele queria um contrato maior do que o Myles Garrett, por exemplo. Que aí eu já acho que fica puxado, né? Ele não quis ficar o 5º ano dele em Dallas e por isso ele foi substituído. E isso foi justamente por causa de lesão, né? Por risco de lesão. Então fica mais um ano, você ficando mais um ano sem lesão, a gente faz o contrato que você quer. E é um risco que se corre, né? Então Green Bay fez, né, arriscou, pagou para ver e infelizmente, como eu falei, eu não gosto de ver jogador contundido em hipótese alguma, nem que seja para provar um ponto, né? Para provar que o Jerry Jones estava certo. Isso aí não faz sentido nenhum. Mas dá para entender. Agora, o porquê que ele queria, joga mais um ano e tudo mais. E o Packers, acho que vem, e o Broncos, ele vem correndo. Eu gosto da defesa do Broncos. Eu acho que ela faz o que tem que ser feito. Não é uma defesa que se destaca, mas tem jogo que ela é decisiva, né? Então, ali, se você tá perdendo por 2 posses de bola, para você reverter isso, a tua defesa tem que aparecer. Tem que ter 3 and out, tem que ter interceptação, que teve, a sua defesa tem que aparecer o mínimo possível para que o seu quarterback consiga fazer alguma coisa e virar. Acho que dá pro Packers ainda, mas complicou bastante, Ticas. Permita-me discordar frontalmente da senhorita, porque não dá para fazer esse revisionismo defendendo a múmia Jerry Jones aqui, logo a senhorita, defendendo o velhinho, como se fosse o bom velhinho, não é o Papai Noel. Não, o mal velhinho Jerry Jones. Pelo contrário, acho que ele é ruim mesmo. Porque o Micah Parsons é machucado dessa não. Por quê? Porque essa renovação, você sabendo que você tem um dos principais jogadores dessa posição na liga inteira, ela tinha que ter sido na janela anterior, assim que abriu, depois do 3º ano. Quando você empurra para o 4º e quer forçar o 5º ano ainda, a opção para ele continuar jogando no contrato, você já está 1 ano atrasado. Lesionou, no final se comprovou certo. Mas aí a gente está entrando muito em poréns, né? Porque nada garante que se ele tivesse continuado no Dallas, o Dallas hoje, de repente, não estaria praticamente eliminado e ele teria a mesma lesão. Podia ter tido outra lesão, podia ter tido antes, mas isso não pode entrar no cálculo para a gente passar pano pro Jerry Jones de maneira nenhuma. Mas é que ele não foi já estava isso. subvalorizado desde que ele não foi renovado quando abriu a primeira janela depois do 3º ano. Por quê? Porque já se sabia que ele seria um dos melhores da posição. Se tivesse renovado naquela hora, teria economizado uma grana, a pedido do Micah Parsons seria mais baixa. Hoje ele não seria o mais bem pago da posição, ele já estaria atrás de quem renovou depois, até do Max Crosby se bobear. Ele estava atrás não só de Garrett e de TJ Watt, e ele estaria jogando feliz lá. Então, esse revisionismo aí é complicado, tá? Mas acho que também não foi nem só questão de lesão. Se somou, mas era questão também de vestiário, de polêmica, eu acho que foi uma soma de coisas. E, de novo, eu fui contra quando aconteceu. Eu falei, você não troca um jogador desse, você não deixa de renovar um jogador desse. Tanto que a gente falou daquela... Até a gente fez o recorte lá do jogador que foi renovado, o Hutchinson, o Hayden Hutchinson. Foi renovado, assim, sem sombra de dúvidas, tem que ser renovado. O que eu digo é a questão dali, quando somou fatores, né? E quando chegou na hora dele querer dar mais um contato por risco de lesão, porque o Micah Parsons já vinha de histórico de lesão. Então ali, eu não acho que ele é bom velhinho, eu acho que ele é ruim mesmo, ele não tá nem aí pra nada, não tá nem aí porque a torcida acha, porque o que a torcida quer, porque o jogador quer, ele quer saber o que ele acha que vai acontecer e ele faz isso contra tudo, contra todos, e calhou dessa vez ele ter acertado, entre aspas, claro. Mas aí você que é arquiteta, está sendo arquiteta de obra pronta, tá? Não me venha passar pano para Jerry Jones aqui neste... Mas eu entendi seu ponto. Jamais. Calhou dele estar certo nesse momento por causa dessas questões. 15 semanas depois ele ter trocado e agora, obviamente, ele está... Deu pra ver ele quando ele mas é que temos que dar os louros, entendeu? Eu fui contra, eu fui uma que cornetei, falei, velho burro. Agora tem que falar, pô. Foi e ele teve razão. Você tem que continuar sendo contra, porque ele teve razão num cenário que é muito específico para ter razão 15 semanas depois, perdendo um dos seus principais jogadores. Inclusive o Quinnen Williams também, que foi fruto dos picks que ele conquistou através dessa troca, parece que se machucou também, mas agora não é dúvida para playoff, porque o playoff já ficou
um passo muito longo. Mas assim, só para encerrar desse jogo, porque a gente já vai passar pro seu Dallas. Já até adiantamos aqui a parte do Dallas. O Denver, realmente muito perigoso com essa defesa. E com o Sean Payton. O Sean Payton é um otário, ele é arrogante, uma das piores pessoas que tem gestão e liderança em qualquer time da NFL hoje é o Sean Payton. E o histórico aí tá aí para comprovar. Mas não tem como você falar que ele não é um senhor técnico, né? É um cara que sabe gerir um time, sabe desenvolver um quarterback, e ele e o Bo Nix são a prova disso esse ano. Pode aprontar, pode ir longe, e a gente está falando do Bills. Pode fazer uma graça, tirar o Bills e chegar no Super Bowl no lugar. Quem duvida? Depois dessa liderança mantida aí na conferência. E já o Packers, é aquela coisa, né? Vai esquentando, tudo indo bem, aí você com 2 lesões. Teve uma terceira também, um jogador importante, agora eu não tô lembrando quem que foi. Nesse jogo também teve um terceiro jogador lesionado. Você chega num ponto, nas vésperas, na portinha do playoff, faltando 3 rodadas para acabar a temporada regular, e você não tem como se preocupar, porque são, obviamente, além do Micah Parsons, que é o principal da defesa, uma bola de segurança muito grande pro Jordan Love, depois que o Tucker Kraft machucou, principalmente, no Christian Watson, que é um cara que tem dificuldade de parar saudável. Então, preocupa, e aí você deixa de ter aquela expectativa grande de chegar em final de conferência do Super Bowl e passa a ser uma expectativa de ir rodada a rodada, pensa primeiro no wildcard, se levar, pensa no divisional, e se parar ali não vai ser surpresa para ninguém, né? Nosso João Henrique Caruso chegou mandando o seu like atrasado, valeu demais, muito obrigado, para assistir amanhã. Ele que fala direto de São Francisco, então tá, 4 horinhas, 5 horinhas a menos aí. Um abraço pro nosso Johnny, classificado para os playoffs da Série D do NFL etc. Fantasy. Um abraço para ele, que também é o comissário. Então, já que a gente começou a falar e não terminou, o outro eliminado da rodada, ainda tem chance, tem menos de 1% de chance. Tem que ganhar os 3 jogos que faltam. O Eagles tem que perder os 3, ou seja, dos 3 que o Eagles tem que perder, tem 2 do Commanders com o Marcos Mariota, o Commanders batendo essa bolinha. Então, realmente muito improvável esse cenário. Já podemos tratar como praticamente eliminado. Só que não foi eliminado assim, de qualquer forma, num confronto difícil. O que chocou foi a forma como foi eliminado, como o nosso Léo Schiavi já adiantou ali, perdendo pro Minnesota Vikings por 34-26, com um show de J.J. McCarthy, o Nine. O J.J. McCarthy fez touchdown corrido, que ele cruzou a endzone fazendo o greedy, fazendo dancinha. O mesmo cara que não conseguia fazer um passe para mais de 5 jardas até 4 rodadas atrás. Então, não é a eliminação em si, é o horário nobre, aquela coisa do hype do Dallas mais um ano, com George Pickens rendendo, com a defesa reforçada, e você perder de 34-26 para o Vikings, já eliminado, com o J.J. McCarthy de quarterback. Então, não é matemático, ainda tem uma mínima chance, mas a gente já pode dizer que é impossível e está eliminado. Dá para defender o trabalho como um todo do ano? A eliminação foi merecida, porque se não bate o Vikings em casa, não merece pro playoff? Ah, com certeza, né? Ali a chance matemática é praticamente só para dizer que tem, mas é impossível. O Eagles não perde, né? Como não perdeu pro Raiders, não vai perder pro Commanders. Talvez pro Bills, mas ainda assim, acho que não muda o cenário. A eliminação eu acho que foi merecida justamente por isso. E eu falei aqui no episódio passado que é muito Dallas você ganhar de Chiefs e Eagles e perder pro Vikings. Isso. Então, Dallas e Panthers são os 2 times que você pode apostar que eles vão bater times muito melhores e Sim. perder para times muito piores. E aí eu não sei o que é pior, se você tá desiludido já, que nem o Giants, estamos eliminados mesmo, vamos preparar para a próxima temporada, ou você ficar nessa ilusão de não, se fizer isso e acontecer aquilo, a gente consegue. Mas acho que, de certa forma, é bom para que já pare de se pensar muito em esse ano, porque realmente não é como se a gente fosse chegar no Super Bowl. Ia ser ali no wild card, né, na próxima rodada só, e deu. Então, que fica agora o aprendizado ali, e, cara, você ter o McCarthy fazendo dancinha para fazer touchdown, isso daí acho que já é punição suficiente, né? Você tendo um quarterback que, me desculpa, isso daí não tem como, cara. E eu acho que ele foi muito erro do Dallas também, assim, a defesa, ela melhorou um pouquinho, e nesse jogo parece que ela desaprendeu a jogar futebol americano, desaprendeu, assim, nenhum ali conseguiu fazer nada, não conseguiam chegar no quarterback, que é difícil dele se livrar de tackle e tudo mais,
E o ataque, por sua vez, também não conseguiu produzir. Não fez o que faria. O Ferguson deu uma sumida nos 2 últimos jogos, que era uma, assim, endzone, a gente chegava na endzone e não conseguia converter. Né? Teve a interceptação ali no começo, até começou com o touchdown, a gente achou, né, o Brandon Aubrey fazendo slide para corridinha lá e não consegue converter. Cara, isso em... O fake field goal foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi lindo. A jogada, a forma com que ele recebeu o snap do holder para trás, né? Não é o snap, é o passe, né? Porque o snap é do long snapper. O holder passa a bola para trás para ele continuar na corrida já em movimento para ele ganhar as jardas que faltavam para o first down. Uma jogada maravilhosa. Só que eu acho que, lógico que é totalmente subjetivo isso, né? Eu não sei até que ponto essa jogada meio que desequilibrou o Aubrey, desconcentrou ele, porque ele perdeu 2 chutes de 50 e tantas jardas. Nossa, Ticas, mas 50 e tantas jardas? Cara, ele estava perfeito para essa margem na temporada inteira. Ele estava 27 de 27 chutes na temporada para essa distância, e ele errou 2 que ele não tem o costume de errar. Então, até que ponto será que a trick play não deu uma mexida com o cara, desconcentra e na hora de fazer o que se espera dele, ele também não falhou, né? E aí, como diz o nosso Magal, nunca é um erro só, né? Vários erros vão se somando, é igual acidente de avião, nunca é um problema só. São vários problemas que em conjunto causam a tragédia. E pro Dallas, domingo contra o Vikings, eu senti que foi meio isso também. E não estavam com a cabeça no jogo. Isso foi... Eu acho que até eu ouvi um comentário de um comentarista, né, de futebol, ele falou assim, a gente viu que o Dallas é o que ele apresentou nos últimos 2 jogos, e não o que apresentou contra o Eagles e o Chiefs. Aquilo lá foi não sei, talvez eles estavam inspirados ali pela perda do Marshall Nealon, estavam com aquela sede de vencer por ele. Dava pra ver que eles estavam com esse clima da homenagem ali muito latente, né? E daí quando isso passou, talvez aquela adrenalina inicial, meio que voltou a ver, não, peraí, a nossa defesa ainda é terrível, é péssima, a gente tem muito pra fazer ainda, e aí realmente faltou um líder ali naquela defesa, né? Que é o que o Micah Parsons, ele fazia isso, né? Ele puxava ali, então se vocês não querem, eu quero e eu vou lá e faço. Tá faltando isso na defesa de Dallas. E acho que aí é só... acho que nem pro ano que vem. Ano que vem é ano de reestruturação, e aí em 2027 a gente vai falar em chegar para fazer alguma coisa. Nosso Gilson, também representante da torcida do Cowboys na NFL de certa diretoria, diz que não é só esse, né? Os Cowboys também não podiam ter perdido pro Cardinals, não só pro Vikings. Então, não mas aí, uma eliminação realmente pro Cardinals. O Cardinals não tá conseguindo ganhar de ninguém. E o Cardinals bateu o Cowboys, lógico que mais cedo na temporada. Mas aí você vê as pequenas falhas que lá na frente resultam numa eliminação. Não é só porque perdeu pro Vikings do J.J. McCarthy. Exatamente, o Dallas é isso, não dá pra gente comparar a classificação ou não do Dallas com a agenda, né? Porque você tem lá, vai pegar Broncos, vai pegar... Aquele quando sai a tabela, né? Esse aqui, vitória, derrota, vitória. Não, o Dallas inverte essa... É o contrário, e ainda tem jogo difícil que eles perdem também, daí complica, né? Complica, mas é uma pena, porque Dallas, independente de você simpatizar, de você ser hater, você ser torcedor, igual eu falei do Chiefs ali, que você sempre quer ver a história sendo escrita no playoff, o Mahomes e tal, o Dallas tem um pouco desse valor pra mim. É sempre o entretenimento. Quando chega no playoff e ganha, é o hype sensacional, mídia americana maluca, America's Team, e quando perde, é a tragédia anunciada, Jerry Jones até quando, a família vai assumir, tem que ter de tal velho. Então acho que é sempre entretenimento, não só como podcaster de NFL, mas como pauteiro também da NFL, etc. O Dallas nos ajuda muito. Não ter Dallas nos playoffs é uma perca muito grande, como diria o outro. Uma perca enorme. Tá? Atrapalha o conteúdo, né? Atrapalha. E vamos seguir com o nosso conteúdo, falando dos joguinhos aí que tiveram mais repercussões da semana 15. Mas, para passar para o próximo bloco de jogos, vamos chamar ele, o Treta na TL. O nosso Enzo preferido da liga, Joe Burrow, soprou velhinhas na última terça, se eu não me engano foram 29 aninhos, mas aparentemente o quarterback não teve muito o que comemorar. Na coletiva pós-treino, no dia do aniversário, ele refletiu sobre as dificuldades da temporada e admitiu que ele não se diverte mais jogando futebol americano. E aí começaram os rumores
de que ele pode dar uma de Andrew Luck e vir uma aposentadoria aí do nada, porque ele não aguenta mais apanhar atrás da OL, não aguenta mais se lesionar temporada após temporada, não conseguir ir longe, não conseguir carregar seu time nos playoffs de novo, desde que eles chegaram ao Super Bowl há 4 temporadas atrás. Então, das últimas 3, eles não conseguiram nem chegar aos playoffs. Chegou ao Super Bowl e depois não chegou mais aos playoffs. Então, essa declaração, essa entrevista, ele bem para baixo mesmo, provavelmente pensando aí nessa volta de lesão adiantada, em como está o cenário do Cincinnati Bengals, gerou toda essa repercussão, a postura dele e essa possibilidade ou de uma aposentadoria precoce ou de um pedido de troca, quem sabe Joe Burrow negociar com o Bengals e partir para um outro time, um time mais estruturado. Para piorar o cenário, no domingo, o Baltimore Ravens foi visitar o Cincinnati e entregou de presente também uma vitória de 24-0, com direito a pick six do aniversariante Joe Burrow. E aí, você acha, Jay, que veremos Burrow em outro uniforme em breve? Ou será que é só essa frustração de ter passado por uma reabilitação de uma fratura no pé, trabalhou para voltar com o time ainda em condições de conseguir uma vaga no playoff e mais uma vez bater na trave, não conseguir chegar nos playoffs, mais uma temporada perdida e mais um ano de carreira perdida? Acho que quando a gente, que não é atleta de primeiro, você é atleta de futebol americano, mas a gente não é atleta profissional, a gente não faz isso da vida. Quando a gente vai fazer aniversário, a gente tem essa coisa do marco, né, de avaliação, como que tá a vida, a carreira. Um cara igual o Joe Burrow deve ter isso muito mais até. Você acha que é só uma frustração aí da mudança de ano de vida, ou a gente pode realmente ver uma aposentadoria precoce, ou ele jogando em outro time? Um pouco dos dois, né, Tica? Eu acho que ele deve estar saturado, porque acho que de 6 anos que ele joga, ele passou lesão em 4 temporadas, acho. Então, ele está mais tempo lesionado do que sadio jogando. E aí eu acho que nesse quesito, por exemplo, eu gostaria de ver o Joe Burrow jogando num time que proporcione condições de jogo para ele. Porque ele jogando com SOL, realmente ele vai continuar apanhando, e daí para um cara que não consegue se recuperar. E aí eu falo por mim, que não sou atleta profissional. Eu lesionei meu joelho no começo da temporada e ele foi sarar agora porque eu consegui parar. Eu consegui dar tempo para ele recuperar. O Joe Burrow não tem isso. Ele entra, ele já tá lá na linha de fogo levando pancada, né? Então é diferente. E eu acho que nesse quesito, os times que têm bons quarterbacks, eles meio que se acomodam, no sentido de que se você tem um quarterback limitado, você não, peraí, eu preciso de um wide receiver melhor para ele. Eu preciso de um tight end que consiga fazer bloqueios para que entre corrida, porque meu quarterback precisa de fôlego. Quando você tem um bom quarterback, você meio que vamos ver o que a gente vai, porque ele dá conta, ele consegue, ele tem ferramenta, e acho que nisso o Cincinnati peca um pouco. De tipo, vamos montar um time para esse cara jogar? Vamos fazer a defesa, assim, não dá, né, cara? Não dá. Um quarterback desse nível, que ele joga bem, a gente já viu bons jogos dele, não conseguir marcar um ponto deve ser extremamente frustrante. E ele deve... E o pior é que chegou na red zone, se não me engano, 4 vezes. E saiu sem pontuar. Você entende? Todas. Você chegar, né? Pode. Ele não tem, e não é como se ele pudesse resolver sozinho, porque ele não tem, ele não está sadio o suficiente. Ele acabou de voltar de lesão. Como é que ele vai pegar e carregar a bola até a endzone para correr o risco de levar um tackle entendeu? Porque a partir do momento que ele vira corredor, não é falta a pessoa quebrar ele, né? Que é uma coisa que o Jackson Dart faz, mas o Jackson Dart tem uns parafusos a menos. E o Joe Burrow, eu acho que ele falta para ele um time que permita que ele jogue com mais segurança, né? Que não exponha tanto ele assim. E eu vou confessar que eu gostaria de ver o Joe Burrow jogando num time, se não outro time, que o Bengals faça isso. Não vai ser pro ano que vem, não vai, talvez não para mas assim, em algum momento, porque ele é novo ainda, ele tem alguns anos pela frente, que nem você falou, para coroar ali com pelo menos, né, uma campanha melhor um pouco, porque essas campanhas que o Cincinnati está apresentando não fazem jus ao quarterback que ele pode vir a ser, né, e acho que da forma que está, no time que ele está, ele não consegue isso. Então, não duvido que isso passe pela cabeça dele. Agora, se vai se concretizar ou não, a ver. Aquela coisa, o Bengals não vai trocar de bom grado só para ganhar picks. Ele não vai virar e falar assim, tá, você tá insatisfeito aqui? Então vamos ver, se eu conseguir 2 de primeiro round e 2 de segundo, eu te troco por um time da NFC, porque eu também não quero ter que lidar com esse time dentro da mesma conferência. O Cincinnati não vai fazer isso.
Não vai, é o maior ativo que ele tem hoje. Não só de campo, mas de marketing, de venda de camisa, tudo que envolve você ter um quarterback que é a primeira prateleira, um top 4, top 5 do NFL, na figura do Joe Burrow. Só que pode chegar um ponto que venha um ultimato. Se ele ficar desgostoso mesmo, ele vai virar e vai falar assim, ó, agora é o seguinte, ou você me troca, porque aqui eu não quero mais jogar, ou você me troca e pelo menos tem a contrapartida de umas picks e alguém assume meu salário, ou eu vou aposentar precocemente e você não vai ter pique, não vai ter quarterback, não vai ter nada. E aí, só um ultimato desse que eu prevejo uma mínima chance do Cincinnati topar uma troca pelo Joe Burrow. Só que eu acho que é mais grave do que isso. Vai ser igual o Myles Garrett, a gente fica zoando o Myles Garrett lá no Browns, que mandou cartinha de despedida, falou que queria sair, oferecer a grana, ele ficou. Talvez do Joe Burrow nem seja a grana Não, acho que não. a motivação. Mas aí vai chegar o dono do time e vai falar assim, Burrow, vem cá, o Zach Taylor não tá rolando, né? Com esse talento que tem aí, com o que você tem de armas à disposição, quem que você gostaria de, quem é possível aí, de ser o seu treinador? E aí sobra pro Zach Taylor. Uma negociação nesse sentido, eu acho bem possível, até porque o Zach Taylor, pra mim, lá em Cincinnati, já tá meio que fazendo hora extra, tá? Agora, ele aposentar ou negociar uma troca e o Cincinnati topar, eu acho muito improvável. Do outro lado, o Ravens, foi o melhor jogo do Ravens, assim, em execução dos últimos, acho que desde que o Lamar voltou de lesão, esse foi o melhor. Tanto que é um 24-0, né? Um lance lindo do Kyle Van Noy interceptando e entregando a bola para o Lohai Gilman completar Sim. a pick six até end zone, porque ele sabia que como Não linebacker com seus 34, 35 anos, ele não ia ter a capacidade de acelerar até end zone adversário. Então ele faz o handoff pro safety para o Lohai Gilman e ele completa o retorno para garantir mais uma pontuação para o Ravens. Experiência do cara, né, um time que está aí ciente, né, da sua capacidade, você enxerga nesses pequenos gestos. Mas eu acho que essa derrota diz mais sobre o quão disfuncional é o Bengals do que sobre o Ravens se acertou, o Lamar está saudável e vamos desbancar os Steelers nessa vaga pelos playoffs e vamos fazer uma graça nos playoffs. Eu não vejo assim, mesmo torcendo muito para o Ravens, eu ainda estou um pouco pessimista com esse restante de temporada aí, tá? Mas já foi um pouco melhor do que foi contra o Jets, por exemplo. Porque contra o Jets era a mesma coisa, outro time terrível que não apresentou nada, e o Ravens batalhou e assim, foi quase perdeu. Então, nesse jogo, eu vi que pelo menos eles fizeram o que se esperava. Vocês estão jogando com um time inferior, você vai lá e você não erra. Claro, contra os Steelers teve a questão da arbitragem e tudo mais, nesse nem tanto, mas, que nem você falou, o fato do cara jogar para o time, né? Tanto que ele pega, ele entrega a bola, os caras estão correndo atrás dele, quando ele vê que ele entrega a bola pro safety, os caras já param de correr, já, tipo, aqui já foi. Isso aí né? não dá pra alcançar, né? Se fosse o linebacker, a gente ia atrás. Exatamente, então você vê que tá jogando pelo time, isso acho que acima de qualquer coisa foi um acerto do Ravens também, claro, a gente não dá pra, foi quando o Dallas ganhou do Raiders, eu falei, não dá pra contar porque é o Raiders, não dá pra contar muito porque é o Cincinnati, mas acho que, por exemplo, já foi diferente do que foi contra o Jets, que o Ravens parece que ganhou por obrigação, tipo, não queria ganhar, mas já que eu tô aqui, esse não, jogou bonito, foi um shutout, foi, né, sempre dá um fôlego, né, tanto que o fato dos Eagles, por exemplo, agora, né, ganhar os 3 jogos, acho que essa vitória de shutout em cima do Raiders, cara, isso dá um gás enorme, tipo, a gente calou os caras, a nossa defesa não deixou eles pontuarem. Então, acho que isso vai pesar favoravelmente pro Ravens, sim. Ainda mais porque perdeu para esse mesmo Cincinnati há 3 rodadas atrás. Exatamente. Então, 2 ou 3, né? Então, teve esse gostinho da revanche ainda. Eu só acho que um Bengals praticamente eliminado também, desinteressado, é muito diferente dos próximos confrontos, que a gente vai ter Patriots, Packers e Steelers na sequência. Mas é aquela coisa. Do mesmo jeito que a gente olha do outro lado, a camisa do Bengals, por melhor que esteja jogando, a gente não bota muita fé, vale para o Jaguars também, vale para alguns times assim que você olha o uniforme e ele te remete a tantas temporadas do time jogando mal que você não consegue levar a sério. O Panthers, né? O próprio Panthers. O contrário também é verdade. Você olha a camisa do Ravens, um time que a defesa sempre foi muito forte, que tem idas consecutivas a playoff, tem uma gestão boa
Por pior que esteja o time, você fala assim, pô, mas é o Ravens, né? Pode chegar lá na hora e aprontar, a camisa pesa. Então, pro bem ou pro mal, a camisa às vezes pesa. Eu não tô muito otimista não, mas quem sabe, né? Como diz o nosso genro, quem sabe? Vamos torcer. Outro que a camisa pesa também no confronto dentro da divisão, quem? É o Pittsburgh Steelers, que teve um caso muito curioso essa semana. Lembra do Dr. Agulha, que tirou o Tyrod Taylor do Chargers e fez o Justin Herbert estrear em cima da hora como titular lá em Los Angeles? Pois é, o Dr. Agulha está de volta, não é o mesmo doutor, é outro Dr. Agulha, e dessa vez a vítima foi o TJ Watt lá em Pittsburgh. Na última quinta-feira ele foi receber tratamento após o treino e, pum, colapsou o pulmão. Eles falam colapsou, mas provavelmente perfurou, né? Alguma intravenosa ali mal aplicada, algum problema peitoral, alguma coisa próxima ali, perfurou o pulmão do jogador. E aí ele começou a se sentir mal, buscou atendimento, foi encaminhado direto para o hospital e foi operado por conta deste pulmão colapsado. Na sexta-feira ele já estava entrando na faca para corrigir esse problema. Então, não foi divulgada ainda uma expectativa de retorno do TJ Watt, mas parece que é um procedimento simples, que o retorno não deve demorar. Estão cogitando que já essa semana ele possa voltar aos campos, mas, pelo menos, no Monday Night Football, a ausência do homem não foi tão sentida, porque o Steelers não teve muito trabalho para bater o Dolphins, que a gente sabe quando chega na temperatura abaixo de 6 graus, ele não consegue vencer. Final de jogo, Steelers 28, Dolphins 17. E aí, é o que a gente ia mexer com o olho aqui, né, Jay? De onde não se espera nada, não vem nada mesmo. O Dolphins veio reacendendo a esperança da torcida, vencendo 5 jogos em sequência. Chega em Pittsburgh, horário nobre, Monday Night Football, temperatura quase negativa, e aí não dá. Aí parece que realmente o Dolphins perde a capacidade de funcionar. Será que existe isso mesmo? Será que existe esse bloqueio? Ou é um time que às vezes não é pensado para esse tipo de jogo no frio? Não é? É um time rápido, leve, e aí quando o tempo esfria eles não conseguem dar conta dos adversários. Você que joga, como que você enxerga essa incapacidade do Miami também? Parece que o golfinho congela, né, nessas situações aí, não se dá muito bem. Olha, eu já joguei no frio, em chuva, e já joguei em calor. No frio, cara, é complicado, porque a gente jogou em Brasília, por exemplo, era um sol de 30 graus na cabeça e a gente não tinha nem aquela tendinha para ficar embaixo, então... Seco o tempo. Seco, então é água. Pra você ter uma ideia, a gente jogava água na cabeça, dava 2 minutos e tava seca, né? Secava ali, então a gente, quando começou a baixar o sol, que a gente começou a jogar melhor, assim, foi bem desgastante, assim, então... e no frio, a gente joga aqui no frio de Curitiba. Porém, eu tô acostumada, né, com o frio de Curitiba. A gente vai pra faculdade, né, volta de noite, 11 horas da noite, aquele frio de 0 graus, 2 graus. Então, pra mim, foi mais difícil jogar no calor. Mas aí não sei, né, os caras morando lá em Miami, né, calor, tudo mais, você vai jogar numa temperatura que eu, assistindo esse jogo, eu vi o Aaron Rodgers sofrendo, por exemplo. Ele tava ali, com a mãozinha ali, você via que ele tava meio tremendinho, assim, então, você imagina, eu acho que é, sim, um fator. A respeito do TJ Watt, eu acho que ele já não estava desempenhando tão bem antes dessa lesão, assim, acho que ele já não estava rendendo tanto assim, já não era a mesma potência que ele estava sendo nas outras temporadas. Agora fica aquela coisa, né, porque o Steelers está ali liderando a divisão, com chances de chegar aos playoffs, e aí você coloca o cara para jogar porque parece que tá mesmo para liberar, mas aí coloca para jogar correndo o risco de, sei lá, não ficar bom o suficiente para os playoffs, ou dar uma poupada nele para ver se ele volta melhor nos playoffs. Acho que isso agora é o dilema ali dos Steelers, né? Vamos colocar ele para fechar o caixão aqui da divisão ou não? Vamos esperar ele para uma possível classificação e tentar guardar ele aí para os playoffs, né? Eu acho que com o Ravens fungando no cangote pela divisão, e aí com a chance enorme de quem perder a divisão ficar fora do wild card por conta do retrospecto dos concorrentes, eu acho que ele tendo condição de jogo, mesmo que meia boca, ele vai. Porque provavelmente o TJ Watt a 60%, 70%, ainda vai ser bem melhor do que o reserva imediato dele. Então, com certeza. Isso aí é uma conta que a galera
não vai poder se dar ao luxo de fazer, não. Vai ter que ir pra dentro, porque já pensou? Tem até que olhar agora os próximos os 3 confrontos. Acho que é Browns, Eagles e Ravens. Não sei se a ordem é exatamente essa, mas é algo nesse sentido. Do Steelers, então, né? Eu acho que não pode abrir mão do Joe Watt, não. Confere aí. Browns, Lions e Ravens. Desculpa, Lions. Confundi. Isso mesmo. Então, também não é moleza, não, né? Porque o Lions Sim. A defesa osso duro de roer. Né? Na verdade, o Lions já é o próximo, né? Deixa eu ver aqui no nosso palpite cetra que vem daqui a pouco. Steelers e Lions, isso mesmo. Segunda janela de domingo. Jogão, imperdível. Bom, pode falar. O Dolphins até... teve uma parte do jogo que eu vi que eles estavam até conseguindo correr muito. O Tua não ajudou nesse jogo. Assim, sabe o que ficou aparecendo esse jogo mesmo? No começo, o Dolphins entrou até surpreendendo. Sim. Passe para touchdown do Darren Waller, cara sendo muito dominante ali na bola de segurança. Defesa tacleando muito, dando muita dificuldade para o ataque dos Steelers. Aí veio o intervalo, parece que eles foram lá pro vestiário chupar uma laranja, comer uma banana e esfriou. Sabe quando você tá jogando aquela peladinha, seja de flag, seja de futebol americano de pad ou peladinha do nosso futebol. E aí você fica uma queda de fora. E aí você volta, o corpo tá frio, você não tá, a perna dá uma pesada. Parece que foi isso com o Dolphins. Primeiro tempo, num gás absurdo. No segundo tempo, DK Metcalf pegando a bola, botando embaixo do braço e fugindo de 8 tackles até cruzar ele no zone. Fazendo stiff arm pra trás. O cara tava perseguindo o DK Metcalf simplesmente fez o stiff arm pra trás e derrubou o cara. Então dá essa impressão mesmo do... Perdeu o gás, né? Da defesa ter perdido o gás. Já é uma defesa que é mais leve. Parece que o time do Dolphins, quando chega o frio, ele dá uma afrouxada. E agora, não é mais especulação, não é mais teoria, é estatístico, é só ver os números. Parece que o Tua nunca venceu um jogo como titular que a temperatura estava abaixo de 5 graus Celsius. Então você imagina, de dezembro para frente, todos os jogos que você pegar fora de casa, basicamente vão ser essa temperatura. Exatamente. Então, complicado, né? Só na divisão você vai para Foxborough, para Buffalo ou para Nova Jersey. Então, complicado. E para poder bancar isso, eles têm que ganhar os primeiros jogos, né? Todos eles. Para poder chegar. Para ter gordura suficiente para queimar, né? Exatamente. E outra, não é o fim de Tua Tagovailoa ainda, porque o contrato ainda prevê no ano que vem umas travas absurdas para você, tanto de cap quanto de salário mesmo. Você não consegue se livrar do Tua ano que vem, não. É um projeto para rebuild daqui a 2 anos. Mas eu acho que o Nerdola dança. Eu acho que quem não volta vai ser o Nerdola. Eu acho que a sequência de vitórias aí não vai ser suficiente para segurar o Nerdola, não. Tá? Agora, o Steelers também é muito engraçado, hein? Ganhando desse Miami aí, igual a gente falou, ganhando do Ravens, saiu todo serelepe, com a ajuda da arbitragem. Aí depois vem esse Miami também, ele sai todo cheio de marra. Eu acho que contra Texans, se chegar no playoff, né, o Ravens não, contra um Texans, com a defesa do Texans, contra o próprio Broncos, eu acho que não dá pé para esses Steelers não, tá? Caminhando para mais um one and done nos playoffs. Vamos falar de outra treta boa. Vamos para a NFC Sul. O Todd Bowles simplesmente perdeu a linha, escaralhou, esculachou os seus próprios jogadores, depois que o Buccaneers perdeu para o Atlanta Falcons com Kirk Cousins de titular por 29-28 no Thursday Night Football. E aí, o técnico foi lá e jogou a merda no ventilador mesmo. Um palavrão a cada 3 palavras de média na coletiva e deu a entender, insinuou que tem jogador do próprio time fazendo corpo mole. Mas peraí, tem jogador fazendo corpo mole. De quem que é a obrigação de coibir um perninha mascaradinho no vestiário? De quem que é? Não é do head coach, não? Essa crítica que ele faz publicamente, que efeito que ele espera que surta no próprio time, que ele mesmo não faz de maneira privada no vestiário. O que será que ele está falando? Eu acho que a água está batendo na bunda. Só não ficou pior para ele no geral, porque o Panthers também perdeu, depois a gente vai comentar, e continua a disputa no mesmo patamar aí pela liderança da NFC Sul e pela vaga nos playoffs. Mas é muito raro algum técnico esculachar o próprio time publicamente dessa forma, ainda mais o Todd Bowles, que tende a ser um cara ponderado, um cara que fala baixo. O que você achou dessa entrevista, Jay? Eu vi, na verdade, o time inteiro do Bucs saiu meio revoltado.
Então, assim, é difícil saber qual jogador, mas eu vi muitos jogadores do ataque. Teve um que saiu dando capacetada e falando era terceira para 18 jardas, não sei, assim, aqueles conseguiram converter, né, que foi um first down e depois conseguiram o field goal da vitória. Eu imagino que pode ser com relação à defesa, que a defesa do Bucks teve uns lapsos, assim, nesse jogo. Parecia que era um completo apagão nessa descida mesmo aí, que era a terceira descida para um caminhão de jardas, e eles deixaram converter, que era crucial para ganhar o jogo, que é aquela coisa de você saber manter o resultado, né? Então, eu não sei exatamente de quem ele estava falando, mas acho que pode não ser só uma pessoa, não, assim, e acho que o vestiário também, né, os outros jogadores também não estão muito satisfeitos, não. Aí, para acontecer uma crise geral, né, de todo mundo falando mal de todo mundo, e isso com certeza reflete no campo, né? Se você não tá lá fazendo pelo seu coleguinha, que nem a gente falou agora lá do jogador do Ravens que entregou a bola pro colega, tipo, vai lá e faz que a gente precisa ganhar esse jogo, aí complica, né? Num time que o quarterback era MVP, começou a derreter, já não tá entregando o que entregava. Não acho que foi o pior jogo dele da temporada, mas não foi um jogo bom. E ainda com essas coisinhas... Interceptação decisiva, né? Na hora da campanha aí, que era para segurar a vitória, ele manda uma interceptação inexplicável, no peito do defensor, com o recebedor longe. Até no caso do Baker, eu acho que o próprio hype de MVP pesa na cabeça dele. Porque parece que começa a entrar com uma coisa mais assim, você já vê uma certa marra ali, e acho que isso aí, ao invés de incentivar, às vezes faz ele cair do salto, às vezes. Então, há de se ver aí. Eu não sei exatamente de quem que o coach estava falando, mas acho que tem mais de um aí. Acho a grande chance de ter mais de um jogador aí nesse fazendo corpo mole que ele lançou na entrevista. Muito esquisito, muito interessante. De qualquer forma, a divisão permanece aberta, só que eu quero ver com que clima eles vão enfrentar o Panthers. Acho que agora pega Panthers, Saints e Panthers, se eu não me engano. E com que moral os caras vão entrar depois que o técnico deu essa escaralhada pública, né? E do outro lado, o Falcons, que já estava eliminado, teve o maior jogo da carreira do Kyle Pitts, ele mesmo, né? 42 pontos no Fantasy, 45 para quem joga PPR. Jogão. Acho que 3 ou 4 touchdowns, mais de 100 jardas, aquela confusão do Atlanta Falcons que não se esperava nada. Parecia que o Raheem Morris, como head coach, estava só esperando a hora de passar na RH. E um jogo desse, com o time eliminado, contra o rival de divisão, jogando no prime time, pode ser um ponto de virada para segurar o trabalho por mais um tempo. Eu não sei se é bom, né? Nessa altura do campeonato, não sei se é bom o time vencer. Porque se o trabalho já está sendo considerado mais desgastado, você sai com uma vitória dessa, você eleva a moral do cara e às vezes você não tem pretexto para demitir, né? Porque a lembrança mais próxima é dessa vitória. Complicado. Interessante o Falcons não ter abandonado, não ter largado pro lado do barco e ter jogado mesmo sabendo que o Raheem Morris está na reta. E o Todd Bowles, se não entrar no playoff, se o Panthers passar no lugar, provavelmente o dele fica na reta também. Vamos ver como vai ser esse finalzinho de temporada lá da NFC Sul. E já que a gente falou do Panthers, vamos continuar falando dessa baguncinha gostosa, mas aí já vamos no pai bola, no tiro e queda. Bora pro roletão da rodada. Nosso Ticketmaster Fernando Pedrotti passando para deixar o seu alô também. Esse homem também não para de viajar. Deixou o like para ouvir amanhã no voo de volta para Santa Catarina. Dito isso, Go Pats e Ravens, jogão, hein, Tica? Sim, domingo, Sunday Night Football maravilhoso. Um Patriots e Ravens valendo bastante aí. Cada um na sua divisão, mas cada um na luta por um lugar ao sol na UFC. Um abraço para o nosso Ticketmaster Fernando Pedrotti. Então a gente falou do Panthers. Assistiu de camarote o Buccaneers perder para o Falcons na quinta. Domingo, era só bater o Saints, um dos times de pior retrospecto aí da liga inteira, para ficar isolado na liderança e para poder valer menos os dois últimos confrontos contra o Bucks. Só que eles não conseguiram. Eles perderam para o Saints de talha-choque por 20-17, com um jogaço do menino, tá? Eu acho que o Saints pode ter encontrado seu quarterback.
aparece pouco, o time tá ruim, começo de trabalho do Kellen Moore, a gente não presta muita atenção no Saints. Mas o quarterback jogou bastante. A moral da história é, um time que tá lutando pela liderança da divisão, tá querendo ser levado a sério nesse trabalho, com esse quarterback, com esse head coach, não pode perder para o Saints valendo a liderança da divisão, né, Jay? Com certeza, e o Bucks tá tendo sorte de estar competindo com o Panthers, que é aquela coisa que a gente falou, né? Não dá pra vai lá, ganha do Dallas, ganha, né, de outros times e chega pro Saints, que talvez tenha feito sua melhor partida até agora. Eu não acompanhei muitos jogos deles, mas das que eu vi foi um jogo que eles conseguiram fazer terceira descida, controlou posse de bola, sabe? Parecia um time que sabia o que estava fazendo. Que nem você falou, o Tyler Shaw parecia que que era um bom quarterback, cara. É um quarterback que tá controlando o jogo ali. Um jogo ganhou bonito? Não ganhou bonito, mas conseguiu controlar e encaminhar o time para uma vitória. E o Panthers, cara, se continuar nessa pegada aí, corre grandes riscos de ficar fora, né, dos playoffs, que era uma coisa que até um tempo atrás, a galera já tava, não, vai ganhar a divisão fácil aí, né, quando o Bucks começou a tropeçar, falou, não, o Panthers vai vir e vai atropelar, e não é o que aconteceu, né, começou a tropeçar atrás. O Bucks fica assim, não quero essa vaga, liderar e ser campeão dessa divisão, vai você, o Panthers, não, tô de boa, pode ficar, não quero esse estresse de jogar playoff, não, dá muito trabalho. Parece que os dois estão querendo férias, né, estão querendo... Complicado, nosso Andros que o diga, nosso representante da torcida Panterão lá no NFL Etc. Diretoria, ele tá vivendo altos e baixos dessa temporada também, como nenhuma outra torcida. Ainda dá, como ele disse, o meu teto é ficar feliz com um joguinho de wildcard ser eliminado, ou no máximo divisional e ser eliminado. Mas se não tá ganhando nem do Saints, pra chegar lá, vai ter que bater o Bucks 2 vezes, né? Vamos ver. Um jogo que a gente não tava dando nada, mas que de repente passa a ter muito valor, esse Bucks e Panthers aí. Outro destaque do roletão, a volta do nosso vovô Philip Rivers, até que foi razoavelmente bem, passou acho que aproximadamente 150 jardas, teve passe para touchdown, fez exatamente aquilo que se esperava que um homem de 44 anos, aposentado há 4, faria no ataque que ele consegue dominar, numa coisa que ele, de experiência, nenhuma leitura para ele é uma surpresa, mas o braço realmente já não é mais o mesmo, né? Então, perdeu de pouco. O Seattle Seahawks ganhou com 6 field goals do Jason Myers, e foi isso, 18-16 para o Seahawks, mas ficou de bom tamanho. Eu acho que não foi vexame e também não foi aquela coisa fantástica a volta do nosso Philip Rivers, né? Até porque ele estava jogando com uma das melhores defesas da liga. Então, tem sempre que ter um contexto. Poxa, perdeu. Mas perdeu de 18-16, se eu não me engano, uma margem mínima para um time que é uma das melhores defesas. Ele teve muito que usar o Jonathan Taylor, que correu até próximo das 100 jardas ali. Por quê? Porque ele sabia que ele não ia conseguir ficar o jogo inteiro fazendo passe. Então, utilizou a arma que ele tinha ali, que era o Jonathan Taylor, mas foram 25 tentativas de corrida. Então, dá uma desgastada, né? E aí, quando ele chegava perto da endzone, era aquele passinho ali, passinho pra cá. Não é um cara ágil. E daí eu acho um pouco utópico a pessoa que vai criticar o fato dele não correr, dele não ser ágil no pocket, ele não escala o pocket, ele não... É um avô, meu Deus do céu. Exatamente. Então, gente, eu acho que quando o Staken falou, vamos chamar o Philip Rivers, ele tava sabendo disso, né? Poxa, vai chegar o cara e falar, pô, cara, você não escalou o pocket? Ele fala, eu tenho 10 filhos pra criar, você não vai me pedir pra apanhar nessa altura do campeonato. Então, acho que ele fez o que era pra fazer. Ele foi inteligente em ao primeiro touchdown ele foi inteligente, ele fez o que tinha pra fazer ali, mas realmente, por ter sido o Seahawks, se tivesse sido, sei lá, um time mais um Raiders aí, tudo mais, aí acho que dava até pra ele ter ganhado o jogo. Não ganhou porque realmente a defesa do Seahawks acho que até fez pouco, tá? Tomou pontos do vovô aí, né? Pois é, eu fiquei um pouco curioso com o ataque do Seahawks não conseguir produzir contra a defesa do Colts. 6 field goals do Jason Myers, nenhum touchdown de Jackson Smith-Njigba, o melhor recebedor da temporada. Achei curioso. E aí a gente não tem como afastar a sombra da dúvida em cima de Sam Darnold. Esse jogo foi um dos que eu tava ali na confusão do Red Zone, então não vou dizer que eu assisti tape do desempenho do ataque do Seahawks, que eu prestei muita atenção, até porque aqui o nosso papo não é esse. Mas eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Ganhou do Colts com Philip Rivers de quarterback,
só com field goals. Interessante aí, na quinta-feira já tem também outro cinema, porque o Seahawks vai pegar o Rams. E você não acha que talvez ali a defesa do Seahawks ficou muito respeitosa com o vovô? Tipo, vamos devagar, quebrar uma bacia dele aí, não vai dar certo. Até pode ser, mas se segurou o adversário a 16 pontos, um ataque minimamente funcional faria 20 e poucos e não deixaria aí para o final da... Né, o Rivers chegou a virar o jogo, ele comandou uma campanha de field goal para virar por 16 a 15, né, que o kicker, o Blake Group, que foi dispensado do Saints, quando o Saints estava até treinando lá o Justin Tucker umas semanas atrás, ele foi e chutou para 60 jardas. Então, o Rivers teve até chance de vencer. Só que aí, depois do kickoff, o Sam Darnold conseguiu comandar o ataque ali até chegar na margem de segurança para o Jason Myers garantir o field goal da vitória. Então, eu acho que um pezinho atrás, uma pulguinha atrás da orelha do Seahawks como um todo, o torcedor tem que ficar depois desse jogo aí. No início até acho que ficou 7-3, né? Acho que o Seahawks fez um field goal e ele foi lá e fez um touchdown. Acho que ele esteve à frente em algum momento ali. Aí, tudo bem, a defesa vai respeitar, mas correndo o risco de perder, acho que talvez não tenha sido tanto respeito assim, não. Foi realmente um colapso ali. 16 pontos até que estava de bom tamanho para o adversário, né? E falando no Rams, que vai pegar o Seahawks na próxima quinta-feira, eles não tomaram conhecimento do Detroit Lions, foi um jogaço também no segundo horário. O Lions saiu na frente, o Jared Goff estava jogando muita bola, achando o Amon-Ra St. Brown e o Jameson Williams também, com passes muito bem colocados. O Jared Goff, nesse jogo de lei do ex contra o seu ex-time Los Angeles Rams, sempre joga muita bola, mas quando coloca na ponta do lápis aí, é difícil parar esse Rams mesmo. A defesa tá jogando, o ataque tá jogando, o Stafford continua como favorito para o MVP. Teve o detalhe do Davante Adams sentiu o joelho, não é nada grave, provavelmente ele vai ser poupado aí dos próximos jogos para poder se recuperar para os playoffs, então é uma preocupação, mas no final, mais uma vitória maiúscula do Rams por 41-34. Essa disputa do MVP, eu sou muito time Stafford. Hoje, assim, até colocaria um pouco à frente do Josh Allen. Nesse último jogo, ele lançou 368 jardas. Assim, absurdo, foi um jogo muito bom, 2 touchdowns. E o que eu acho que tem um pouco a favor do Josh Allen é a idade, ele é um pouco mais novo, talvez tenha um pouco mais de gás, né, para chegar mais longe e entregar, mas assim, acho que assim vai ser até... Acho que quem sair primeiro aí, quem for eliminado primeiro, que vai perder a chance do MVP. Até lá, acho que eles vão disputando. Acho que hoje fica entre os dois, assim, né, e o Stafford fazendo grandes jogos, as chances dele aumentam bastante, né? O Josh Allen tem aquela coisa, né? Ele dá uma escorregada, né? 2 jogos, ele vai lá e faz um grande jogo. Eu acho que nisso o Stafford vem vindo um joguinho razoável, um jogo bom, nisso ele tá em vantagem. E a lesão do Davante Adams ali, acho que, assim, vai ser uma grande notícia se ele voltar para os playoffs, porque eu não vi direito o que foi a lesão, se ele tem previsão de voltar. Eu vi que ele está questionável porque eu tenho ele escalado no meu fantasy e vai ser uma perda aí para as próximas rodadas, porque era um cara que estava se destacando bastante ali e em sintonia com o Stafford, principalmente. Eu acho que ele já estava com um incômodo no joelho. Já, está questionável há semanas. Ele deu uma gravada, mas parece que não tem dano ligamentar. E essa questão de tentar manejar a dor e ser poupado ou não nas próximas da regular para voltar tinindo para os playoffs, né? Porque às vezes para atleta desse nível, às vezes uma semana de recuperação já é suficiente para colocar ele em melhor condição para jogar lá na frente, né? E semana curta contra o Seahawks, contra essa defesa, mesmo que você esteja disputando a liderança da sua divisão, talvez seja um bom momento para ser poupado, para evitar um dano mais definitivo aí nesse joelho do Davante Adams, né? E o Puka Nacua, mais um jogo também, né? Machuca no meio do jogo, aí parece que acabou. Nossa, machucou feio, vai pra tenda, é avaliado, volta todo pimpão, recebe mais bola, tromba mais, cara. Que jogador. Volta jogando bola e volta às vezes melhor do que tava. Parece que vai lá, toma um todinho lá na tenda e volta 3 vezes melhor do que tava. É impressionante mesmo. E pro lado do Lions, tá complicando, hein? Em homenagem ao nosso Arcanine, direto de Portugal, mandando seu boa noite. Ele também, representante da torcida Detroit Lions no NFL, etc. diretoria, tá ficando complicado, porque
Continua atrás de Bears e Packers na divisão, vai brigar por uma vaga no wildcard aí, já pega os Steelers na próxima rodada. Então, não sei se veremos Lions nos playoffs, não. A chance de ficar fora também ela não é insignificante jogando essa bola aí. Teve o lance do Dan Campbell puxar para ele de volta as chamadas do ataque. É claro, você coloca na ponta do lápis, produziu 34 pontos contra uma das melhores defesas da liga também, o Rams. Mas não foi suficiente para vencer e é justamente o Rams, é o Packers. Essa é a concorrência, caso vá até os playoffs, vai ser a concorrência que o Lions vai ter que enfrentar. Então, não dá para apostar muito em Lions indo longe essa temporada mesmo, não. Agora vamos girar a roleta no modo turbo, os jogos sem surpresa, jogos também que não foram grandes coisas, não tiveram muita surpresa, muita disputa, começando por Philadelphia Eagles batendo Las Vegas Raiders por 31-0 também, mais um shutout, e afastando de vez a crise, né? Tá em crise, chama o Raiders. Acho que essa vitória pode dar uma levantada no Eagles agora. Precisava, né? Acho que um time do porte deles não dá pra... Assim, a gente que torce contra queria ver uma escorregada, mas é o time que é campeão do Super Bowl, o atual campeão, não pode escorregar pro Las Vegas Raiders. Fez o mínimo, né? Que é não deixar nem marcar ponto. Acho até que se tratando da parte... o Raiders veio de Kenny Pickett, né? Nem foi de Gene Smith. Exatamente. Não tava com o seu maravilhoso quarterback, Geno Smith. A lei do ex não funcionou, Jay. A lei do ex, Kenny Pickett, que é campeão do Super Bowl pelo Philadelphia Eagles, não se esqueçam, não conseguiu implantar a lei do ex jogando pelo Raiders. Infelizmente. Mas acho que isso aí não é, que nem você falou, sem surpresa. O Eagles fez o que o time que tá querendo ganhar um Super Bowl tem que fazer, que é bater em um time que já tá morto. Finalmente o Saquon Barkley se reencontrou com a endzone, produziu, o Jalen Hurts produziu, o A.J. Brown. Uma semana de paz pro nosso Philadelphia Eagles. Aí semana que vem já tem treta de novo, quer ver? Houston Texans, para alegria do nosso Gre, bateu o Arizona Cardinals, sem surpresa também, por 40-20. Mais um jogo pra gente colocar aí na ponta do lápis se o Jonathan Gannon volta como técnico do Arizona Cardinals ano que vem, sim ou não. Que eu nem já falei por aqui, o Cardinals não tá nem perto de um rebuild, né? Ele tá bem, parece que nada se conecta com nada. Ainda me surpreendeu fazer 20 pontos na defesa do Texans, tá? Mas tem garbage aí, né? Verdade seja dita, o tal do Trey McBride joga a bola, cara. Que desperdício esse cara lá no Arizona. Mas tem, né? Que nem o Chris Olave lá no né? Assim, tem vários jogadores ali, o Myles Garrett lá no Browns, a gente tem os jogadores aí que se juntasse eles num time dava bom, hein? Coloca o Joe Burrow. Os renegados, né? O compilado dos renegados aí, junto o Joe Burrow, ia ser um timaço. Jacksonville Jaguars não tomou conhecimento do New York Jets, também um dos piores times aí da temporada, e venceu por 48-20 com um show do Trevor Lawrence, 5 passos para TD, aquela confusão, agora sim, ele é o prospecto que a gente esperava, o cara tá no 5º ano já e esse papinho rolando ainda. Mas, a gente falou deles lá no início, a gente olha o uniforme, a gente tende a não levar muito a sério por conta das tantas temporadas jogando mal. Será que o Jaguars de Liam Cohen em 2025 merece mais respeito mesmo do que a gente tem dado? É aquela coisa, né? Quem assiste NFL aos picadinhos ia chegar agora e falar, nossa senhora, o Jacksonville vai ser campeão, tá no Super Bowl. Porque foi um jogo bom. Foi um jogo que o Trevor Lawrence, se você não sabe dos antecedentes dele, você fica, nossa, candidato a MVP, que poderia ser. Que jogador, né? Ele é exatamente. Alto, ele é forte, tem um cabelo amarra, esvoaçante, mais bonito que da Gisele Bündchen e tal. Mas ainda não me parece que é muito de, sei lá, de coisas, sabe quando as coisas vão se alinhando? Ele pega um time ali que não tá muito bem, daí ele vai lá e joga com um outro time que naquele dia não jogou bem, ele vai lá, mesmo jogando mal, ganha. Então, tipo assim, ele jogou esse jogo bem e ganhou, mas ele já ganhou outros jogos em que ele jogou pessimamente mal. Assim, não tem nem adjetivo suficiente para falar como ele jogou. Teve 3 interceptações, não sei o que lá, e ainda assim venceu. Então, só que aí é difícil você descer a lenha num cara que tá ganhando o jogo e tá fazendo 5 touchdowns no jogo. Aí você já tem que... Tá bom, você tem que engolir um pouco da crítica e falar, bom, vamos ver o que ele tem aí, né, se o Jaguars for, né, acho que provavelmente vai, não sei como que tá lá a conferência, mas o que vai fazer no playoff, né? Será que chegando no playoff vai fazer o contrário daqueles quarterbacks que
fazem uma temporada boa e derretem. Ele fez uma temporada razoável, vai que no playoff ele surpreende. Acho difícil, mas... É o mesmo caso do Tua, é um caso parecido com o que a gente falou do Bryce Young. Chega um ponto que o time acaba ficando refém. Exatamente. Porque quando você tá prestes a dispensar o cara, a procurar um plano B, o cara vai e arrebenta. E você fica assim, será quem que é o verdadeiro quarterback desse time? É o que arrebentou com 5 passos para touchdown? Ou é o cara que não consegue converter uma terceira para 2 passar na bola? Então vai deixando a galera refém desse potencial de talento aí que às vezes demora a aparecer ou nem aparece. Né? E não é um Brock Purdy que foi lá na última rodada, é um cara que era o melhor da turma dele, é um first pick. Então, assim, a gente fica com aquela coisa de, será que tem alguma coisa ainda para mostrar que tá ali em potencial ou é só fogo de palha mesmo, né? Acho que isso aí só indo para uns playoffs mesmo pra gente saber como que vai ser ele lá. E às vezes um só não vai dar, às vezes tem que ter mais idas aos playoffs. E é onde mora o problema, porque numa AFC cada vez mais disputada, a vida pra ninguém é fácil, né? Exatamente. Colocar o Joe Burrow nesse Jaguars aí pra ver se vai... Hein? Legal, hein? Se bem que ele vai sair de um disfuncional e pra outro, mas pelo menos Jacksonville... aparentemente tem mais o equilíbrio de talento é maior do que o Bengals. Eu acho que o talento tá só no ataque. Eu acho que protege mais o quarterback, Jacksonville. É verdade, o OL é melhor, você tá certo. Falando em proteger o quarterback, tem um quarterback que não consegue se proteger, ele é incapaz. E o nome desse garoto é Jackson Dart. O Washington Commanders bateu o New York Giants por 29-21, pra minha surpresa. Eu achei que o Giants e a defesa ia resolver, mas perdeu mais uma para esse Commanders moribundo. E o Jackson Dart foi avaliado para concussão mais uma vez. Em 10 jogos, ele tem 5 ou 6 avaliações para concussão e um diagnóstico de concussão. Cara, não vai ter jeito, né? Esse aí vai ter carreira curta. E assim, eu até falei, alguém tem que avisar, alguém tem que falar, mas o Magal falou que já foi falado e ele falou, não, eu jogo assim mesmo e não vou deixar de jogar assim, então daí não tem muito o que fazer, né, cara? Assim, numa temporada que tá perdida pro Giants e não é de hoje, ele ser avaliado para concussão, assim, acho que a terceira ou quarta vez na temporada, é loucura. Não sei, assim, corre muito risco. Me lembra muito o Troy Aikman. Troy Aikman teve 9 concussões na carreira. E ele chegou no final da carreira e falou assim, eu não aguento mais. Então, sei lá, será que ele precisa chegar nesse ponto? Se tivesse disputando playoffs, disputando de conferência, disputando... Cara, vai lá, bate tua cabeça quantas vezes você quiser. Agora, jogando contra um Washington Commanders, valendo nada, literalmente nada. Num jogo que se ele perde, ele fica melhor posicionado para o draft do ano que vem. Então, assim, acho que é burrice, não tem outra palavra. Perfeito, é isso. Né? É o bom senso de qual é o objetivo pelo qual você está se expondo desse jeito. Né? Porque por mais que não tenha sido diagnosticado, ele foi só avaliado, mas foi liberado, uma hora essa conta vai chegar. Uma hora esse tanto de pancada que ele procura mesmo no contato vai cobrar o seu preço. Então tem que ter esse bom senso aí do que vale a pena arriscar ou não a própria saúde, né? O famoso cabeça de bife, né? Ele é o meathead, é o cabeça de bagre tradicional do esporte. Chicago Bears bateu o Cleveland Browns por 31-3, sem surpresa também. Para quem não viu esse jogo, procura aí um passe do Caleb Williams pro DJ Moore, que foi touchdown com a cobertura dupla no final da endzone. Se eu não me engano, lançou contra o movimento do corpo, fazendo scramble pro lado direito. Cara, cinema, tá? Eu fiquei chocado quando eu vi que o DJ Moore conseguiu receber, que tinha sido touchdown. Eu não entendi como que a bola chegou nele e ficou com os 2 defensores cruzando a rota. Mas aí, não tem muita surpresa, o Garrett machucou, sentiu alguma coisa, uma distensão, se eu não me engano, no quadril, mas vai continuar jogando, porque agora ele tá só a um sec de bater o recorde histórico de sacks. Uma pena o cara bateu o recorde histórico de sacks num time que tem 3 vitórias na temporada, né, gente? Com certeza, né? Mas acho que isso a longo prazo vai bater o recorde, vai ficar o recorde e o jogo em si acho que vai ser irrelevante para ele. Joga muito, né? Esse cara joga muito. Ele teve acho que um sec e meio lá, e ainda com lesão e volta, tem garra, né? É uma pena estar no time que tá. Seria um que a gente levaria lá para nossa seleção do Joe Burrow. Os renegados. E o Bears, cara, tá surpreendendo, assim. Eu tenho um carinho pelo Bears, que eu tenho uma amiga que morou em Chicago e ela é torcedora do Bears. E, assim,
tudo bem, é contra o Browns ali, que tá, né, tem um jogo bom, um jogo ruim, mas achei que foi um jogo que, assim, coloca o Bears num pouquinho mais de respeito, assim, você já Um jogo olha... bom, um jogo ruim, não, Jay, pelo amor de Deus, né? Um jogo bom, 16 ruins. Um bom, 16 ruins. Mas eu gosto da forma que o Bears vem jogando, assim, gosto é, é um jogo honesto, não é aquela coisa, nossa, tá dando show de bola, mas tá entregando, a gente não tá acostumado a isso, né? Então, assim, você vê, por exemplo, o Panthers começou a entregar isso e falou, ó, que legal, o Panthers entregando, mas daí, daqui a pouco já não. O Bears, ele tá vindo, tá surpreendendo, daí daqui a pouco surpreende de novo, e eu acho isso legal, acho isso bacana, assim, até por eu ter um Ótimo carinho. trabalho, início de trabalho do Ben Johnson, independente do que vai arrumar nos playoffs ou não, tá quase garantido no playoff, Sim. muito dificilmente ficar fora, mas era líder da NFC até outro dia, né? A gente comentou aqui, tá de ótimo tamanho, né? Para o início de trabalho, Com primeiro ano do certeza. Ben Johnson, pô, o futuro é brilhante pro lado do Bears, só alegria. E por mais que seja o Browns, tem o Myles Garrett do outro lado, para você, né, 31-3, é considerável aí o resultado. O senhor placar, isso mesmo. Promessa de diversão esse Chicago Bears no playoff também. E para terminar o nosso roletão, o San Francisco 49ers venceu o Tennessee Titans por 37-24. Nossa, só 2 posses? Não, cara. Relaxa, porque a maioria desses pontos do Titans foi totalmente no garbage. O lance desse jogo, que foi o que valeu a pena, eu acho que quem joga de OL e DL se diverte mais, né? O Jeffrey Simmons, DL, recebeu um passe para touchdown. E não é um passe qualquer, assim, de trick play, não. Ele correu a rota, parece que ele não era o alvo preferencial, o Keon Ward ficou esperando, e aí não tinha mais o que fazer e lançou. Se eu não me engano, bateu o recorde do passe para OL ou DL para jogador de linha, que demorou mais tempo pro quarterback passar a bola. Então ainda teve esse lance divertido, mas no mais o 49ers, um ótimo jogo pro 49ers também, nessa disputa aí por uma vaguinha no wild card, ganhar a moral, né? Jogou bem, George Kittle jogou bem, Christian McCaffrey jogou bem, Brock Purdy jogou bem, só para dar moral aí pro pessoal lá de São Francisco. Não, São Francisco tá bem encaminhado. A única questão é essas lesões, né, cara? Eu não sei, assim, parece que quando um tá bem, o outro vai lá e lesiona, né? Brock Purdy, daí lesiona todos os quarterbacks. Não sei, tem que ver como que tá essa departamento médico deles lá, porque os caras estão, não sei, falta aquecimento. Um que voltou bem nesse jogo também foi o Rick Pearsall. E a notícia da semana, uma mini tretinha também, foi que o Brandon Aiyuk está oficialmente fora da temporada. Mas não é por aquela IR lá de fora da temporada, mas não é IR de lesão, não. É treta, aquela mesma treta que já vem desde a off-season do ano passado. Ele e o Kyle Shanahan, aí perguntaram pro Shanahan, agora o Brandon Aiyuk você não vai contar mesmo ele. Tem um mês que eu não vejo esse jogador. Então, faz sentido nenhum ele estar ativo, ter conversa, ele não faz parte dos nossos planos. O time também não faz parte dos planos dele. Então, tá resolvido aí. A IR é só uma designação nesse caso, né? Uma IR de não ser ativado mais para liberar uma vaga no roster ativo, e a gente não vai ver mais Brandon Aiyuk vestindo a camisa do 49ers. Um desperdício de talento também, ele ter tretado, porque ele poderia ser muito útil aí no cenário de playoff. É isso que eu ia falar, ele foi, acho que na última temporada ali, um dos principais recebedores, né, era, né, um dos principais recebedores do 49ers, é uma perda grande, mas assim, eu acho que quando o jogador começa com essa questão com o time assim, já não adianta ficar forçando mesmo. E o 49ers, apesar, né, de ter toda semana jogador que volta da injury reserve e sai uma rotatividade muito grande de lesão. E o Titans, né, como que você falou, já tá naquele ponto de botar o OL para receber bola, então é diversão garantida aí nas últimas 3 rodadas, com certeza. Pelo menos dá uma pontinha de otimismo pensando no próximo ano, né? Já tá de técnico interino mesmo, que é um Ward só ganhando rodagem, tem uma trick playzinha ali só para fazer uma classe. Para ter um corte, né? Para aparecer no Good Morning Football lá tem que exatamente, ter no highlight lá, é isso aí. Bom, semana 15 foi essa, viu? Muito jogo bom, muito jogo que não valia quase nada também. Vamos ver como que ela se compara com a semana 16 e as nossas apostinhas. Bora de palpite, Cetra! Detalhe importante, agora que acabou essa pataquada de temporada regular de college football,
aquele acordo lá das transmissões permite que a NFL volte a mandar jogos no sábado. Então, os jogos sábado estão de volta. Para você que já não tem muita fuga de compromisso social e familiar por conta de NFL, agora no sábado você também vai ter que arrumar desculpa para assistir jogos. Mas antes, na quinta-feira, um Thursday Night Football fantástico entre Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, dessa vez em Seattle. Quem leva? Eu vou de Rams, porque a defesa do Seahawks eu acho que é um pouquinho melhor, mas o ataque do Rams vai colocar mais ponto aí. Acho que tem mais capacidade, acho que o Stafford tem mais recurso que o Sander, como vocês falam. O Rams colocou 41 pontos no Lions e o Seahawks 18 só no Colts. Eu vou de Rams também, porque no potencial acredito mais nesse ataque, muito mais do que no Seahawks. Sabadão então, 7 horas da noite, 19 horas, o Philadelphia Eagles enfrenta o Washington Commanders. Aí eu vou ter que ir de Eagles porque o Commanders não vai... Assim, como falaram, né? Se era... Assim, já não ia ganhar. Se ganhar favorece o Dallas, piorou. Eles não vão fazer questão nenhuma de ganhar esse jogo. Então, Eagles, com certeza. Eagles, né? Sem mistério, mais um pra dar moral aí, tentar melhorar o ambiente, independente do coelho da positividade, tá? Melhor que o coelho da positividade é enfrentar o Washington com Marcos Mariota de QB. 10h20, horário de prime time. Esse eu vou conseguir assistir, porque é sábado, dá pra tomar um energético, dá pra dormir até mais tarde no domingo. Um jogaço, Green Bay Packers e Chicago Bears em Chicago. Esse é imperdível, hein? Eu particularmente gosto de jogo no sábado. Eu acho que é o ideal, assim. Jogo no domingo, primeiro que tem 15 jogos junto, né? Muito jogo, você não consegue acompanhar. E sábado você tá mais de boa, né? No domingo você já tá... E essa época da temporada já é esse pré-natal, assim, é gostoso demais o joguinho no sábado também. Você tem uma overdose ali de futebol americano, né? E aqui eu vou de Bears. Vou de Bears porque eu acho questão momentum. Acho que o Bears ele vem embaladinho dessa vitória aí, que botou bastante, e o Packers pode chegar um pouco baqueado aí pra jogar esse jogo. Tô contigo. Apesar de arrumar um problema aqui em casa, eu vou de Chicago Bears. Jogando em casa, querendo se provar, querendo ser levado a sério. O Green Bay sentindo as ausências aí por lesão. Eu acho que eles não vão conseguir fazer um jogo tão bom quanto fizeram 2 semanas atrás. E aí fica 1-1 nessa série, dessa vez da Bears, depois que o Packers venceu lá no Lambeau. Domingão, primeira janela, a partir das 3 da tarde. Esse aí é o confronto do que não vale nada, né? O Cincinnati Bengals vai a Miami enfrentar o Miami Dolphins. Você olha, se você olha sem saber do contexto, você acha que é jogão, mas eu acho que o Dolphins vai jogar em casa, né? Então acho que pode ser que venha aí mordido, né, desses times do frio e vai tentar se vingar aí do Bengals. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas representando a ausência do nosso Magal, do nosso Oli, empate. 13-13, vai para prorrogação, 10 minutos e ninguém faz nada. 13-13, empate lá em Miami. Detalhe, esse era para ser o Sunday Night Football, tá? Só que a NBC virou e falou assim, não, pelo amor de Deus. Não, né? Chega a hora do flex, chega a hora que as emissoras podem solicitar o flex. Aí rolou o flex e subiu pra tarde e o Patriots e Ravens desceu pra noite. Mas ainda às 3 horas, a gente comentou mais cedo, um jogo que vai ser cinema. Tampa Bay Buccaneers e Carolina Panthers valendo a liderança provisória da NFC Sul. Tava até passando o olho aqui nos jogos, porque acho que é o jogo mais... acho que é o melhor jogo dessa janela aí, tá? Tem Chargers e Dallas, não, Jets, eu acho que é. O que tem mais coisa em jogo, o que vai... o Absolute Cinema vai ser esse jogo aí. Eu vou de Panthers, só pra causar mesmo. Porque eu acho que os dois estão... Não estão assim, estão num momento ruim. E acho que daí talvez o Panthers, por jogar em casa, talvez apronte pra cima do Buccaneers, que vem aí dessas tretinhas vestiário, diz que talvez isso esteja reverberando ainda lá em Tampa Bay. Eu vou discordar. Eu vou de Bucks. Eu acho que a narrativa perfeita depois de um chilique do técnico é uma vitória, comemoração no vestiário, todo mundo fazendo as pazes. É muito comum a gente ver esse alto e baixo de uma semana a outra depois de um chilique desse tamanho do Todd Bowles. Então eu vou de Bucks. Mesmo horário, também não vale quase nada, né? Buffalo Bills e Cleveland Browns em Cleveland. Bills, né? Acho que Buffalo tem mais coisa em jogo aí do que o Browns. A gente nem falou hoje aqui do Shadow Sanders. Então, tipo, acho que não tem muito que
o que Tá, pensar. nem a tretinha, nem a fofoquinha tá rolando pro Não, lado de Cleveland. não tem nem polêmica mais. Eu vou de Buffalo. Buffalo também, sem surpresa, sem nem muito o que justificar. O Los Angeles Chargers enfrenta o Dallas Cowboys da Jay em Dallas. Cara, o Dallas é capaz que agora que o Dallas não tem mais nada o que fazer, que eles ganhem esse jogo. Ah, não é possível. Por ser muito Dallas. Assim, jogando em casa, eu acho que ganha esse jogo. Só pra, tipo assim, pô, se tivesse o último jogo, é pra deixar o torcedor triste mesmo, entendeu? Não eles não se contentam em perder, eles têm que perder com aquela sensação de por que não fizeram isso no último jogo, entendeu? Porque o Chargers é mais time que o Vikings. Tem um quarterback melhor que o J.J. McCarthy. Me desculpem os McCarthyanos aí, mas o Justin Herbert tem mais potencial do que o J.J. McCarthy. E aí é capaz do Dallas fazer essa graçola pra cima da gente, infelizmente. Pode ser que ganhe e eu acho que vai ganhar. Vou ficar brava. Discordo. Meritíssima, discordo. Vou de Chargers. Cowboys já em ritmo de férias. Chargers vai lá e faz o seu para continuar garantindo a vaguinha de wildcard. Agora, olha esse jogo. Olha esse jogo. O New York Jets vai a Nova Orleans enfrentar o New Orleans Saints. Esse aí devia ser o jogo das 10 horas, né? Devia ser o prime time. Porque... Putz, grilo. Vou de Saints. Porque o Saints tá vindo embaladinho, tá, né, o Tyler Shaw tá lá, fazendo as graçolinhas dele, tá empolgadinho. Vou por isso, sim. E vai jogar em casa. Você. Por falta de opção, fator casa, tá no hypezinho um pouquinho melhor. Saints. Outro desgraçado do horário, Minnesota Vikings e New York Giants em Nova York. Nossa, mas essa primeira janela vai ser desgraçada demais. Eu acho que não vou nem colocar o Red Zone, eu vou ver só o Bucks e Panthers mesmo. Exatamente, por isso que eu passei o olho, eu falei, o único jogo que presta dessa janela é o Tampa Bay e Carolina. Vikings e Giants, putz, vou com você, empate. 16-16, pra não falar, com 15 interceptações. O Jackson Dart vai para esse jogo, não sei se vai, se não vai, se vai estar em concussão, não vai. Não vai porque ele foi avaliado, mas já foi liberado naquele mesmo protocolo. Então, então com o Jackson Dart lá, acho que por questão de quarterback mesmo, acho que vai dar Giants. Pode ser que dê Giants. Discordei de novo, vou de Vikings. Mais um passo pro J.J. McCarthy continuar deixando refém a galera de Minnesota, fingindo que é jogador, mas na verdade é bust. Iludindo corações. Iludindo o torcedor, para depois maltratá-lo. Um abraço pro nosso Léo Schiave, eu vou de Vikings. Fechando o horário, o eliminado Kansas City Chiefs com Gardner Minshew de quarterback enfrenta o eliminado Tennessee Titans. Que desgraça também, hein? Eu acho que esse o Chiefs ganha. Vai estar com quarterback reserva, não tem mais nada pra... eles vão estar... É melhor time que o Titans, querendo ou não, eu acho. Porque o Titans está ali, né, que nem você disse, talvez fazendo umas graçolinhas, lançando bola pra OL... mas eu acho que o Chiefs talvez tem mais coisa para provar, mais coisa em mesa. Se você perde o teu quarterback, você é eliminado, na semana seguinte você perde pro Titans, eu acho que fica complicado o cenário. Então eu acho que o Chiefs vai para ganhar esse jogo. Tô contigo. Vou de Chiefs também, jogando pela honra, né? Jogando para tentar preservar um pouquinho de credibilidade, um pouquinho de moral. Chiefs leva. Segunda janela. 18-5, ruim também, Atlanta Falcons e Arizona Cardinals. Tudo para ser o pior jogo, para ficar 0-0. Nossa, vamos de Falcons, só por Falcons mesmo, porque o Cardinals não me passa, nem jogando em casa, não me passa segurança, eu vou de Falcons. Eu vou de Falcons também, se bater o Bucks, bater o Cardinals não deverá ser um problema para o Falcons de Kirk Cousins. E mais uma pontinha de dúvida no Arthur Blank se mantém ou não o Raheem Morris. O outro jogo desse horário é bom. Esse aí é bom, tá? Finalmente. Jacksonville Jaguars vai a Denver enfrentar o Denver Broncos. Esse jogo, se o Jaguars ganhar, se o Sunshine fizer mais um bom jogo, a gente vai ter que começar a tratá-lo um pouco melhor. Vai ter que falar, não, peraí, porque ele vai jogar agora com uma defesa um pouco melhor, contra um quarterback um pouco melhor, e esse jogo é para ser um medidor de água, se ele tá realmente, assim, se tem alguma coisa para ele prospectar pra gente, ou se ele realmente tá aí ganhando o jogo na sorte, né? Claro, se não tiver nada, é questão de arbitragem, enfim, mas acho que vai dar Broncos, apesar de achar que talvez o Jaguars surpreenda, mas acho que dá Broncos.
Broncos também, facinho, facinho. Mais um passinho na direção do bye da AFC como líder da conferência geral. Segunda janela do segundo horário, 18h25, jogão Pittsburgh Steelers e Detroit Lions em Detroit. Aqui acho que dá Lions. Por questão de elenco mesmo, o Steelers ele tem jogo que ele faz, né, o último jogo foi bom, mas ele não mantém, não sustenta, e o Lions jogando em casa, acho que dá Detroit. Esse Steelers tem muito cheiro de fraude. O Lions é só um time passando aí por um momento mais complicado que a gente estava acostumado até a campanha de First Seed do ano passado. Eu vou de Lions. Sem clubismo, tá, gente? Não é porque eu torço pro Ravens, não. Só minha imparcialidade de sempre. Fechando a segunda janela, o Las Vegas Raiders vai a Houston enfrentar o Texans. Texans. Se der outra coisa, vai me surpreender bastante. Talvez de 0, hein? Pode ser que role mais um shootout aí. Por causa dessa defesa do Texans é infinitamente melhor do que o ataque do Raiders. Texans também. O Raiders, além de ser uma das maiores decepções, na bola jogada mesmo, é o pior time da gente assistir. Ele é pior de ver que o Saints, ele é pior de ver do que o Jets, ele... Cara, não tem nada... Não tem as graçolinhas, né, da OL correndo com a bola, não tem nada. Só bad vibes lá em Las Vegas. Texans leva tranquilinho. Então, como a gente falou, Flex, que virou o Sunday Night Football, e esse vale a pena. E vou ter que tomar um energético, né, porque meu time, como é que faz? Como é que dorme no intervalo? New England Patriots vai a Baltimore enfrentar o Baltimore Ravens. Jogão, hein? É o Ravens em casa, mas o Patriots pode ser que venha aí querendo provar alguma coisa. Eu vou de Patriots nesse, com todo respeito aí ao seu time, mas eu acho que... Não sei. Acho que vai dar Patriots pela questão de querer mesmo. Ó, a gente perdeu um jogo importante, a gente precisa ganhar esse jogo aqui pra gente recuperar a vibe que a gente tava passando, que é o hype, né? Tem que recuperar o hype. Eu fiquei muito na dúvida. Eu tava decidido a apostar no Patriots, dado a bola jogada mesmo, né? O desempenho do time como um todo. Mas na hora H eu mudei meu voto e eu vou de Baltimore Ravens. Eu acho que naquela questão do sangue no olho, do que tem mais coisa em jogo, porque o Patriots está praticamente classificado para o playoff. Por mais que queira ainda levar a divisão na frente do Bills, o Baltimore Ravens tem um senso de urgência maior. E esse senso de urgência pode equilibrar um time que está jogando bem pior do que o Patriots. E fator casa, horário nobre, o Patriots tem um retrospecto muito bom na era Lamar, com esses jogos aí de horário nobre jogando em Baltimore. Então eu vou de Ravens por conta da narrativa. Pela bola jogada, eu iria de Patriots. Mas pela narrativa, pela questão do subjetivo e do imponderável, eu acho que o Ravens leva esse para poder também deixar mais interessante a disputa aí até o final com os Steelers pela divisão. Para fechar a rodada, na segunda-feira, o Monday Night Football, São Francisco 49ers e Indianapolis Colts com Philip Rivers de quarterback. Eu vou de Colts, não só porque eu não gosto do 49ers, mas acho que porque pode ser um jogo para eles jogando em casa, Philip Rivers, pode ser que bata, pode ser que dê. O Niners veio de bons jogos aí por último, mas eu acho que vai ser uma boa narrativa pro Philip Rivers ter a sua primeira vitória aí. Eu não consigo, queria muito ver o Rivers comemorar uma vitória no vestiário, ganhar uma Game Ball, acabar de asfaltar a sua estrada para o Hall da Fama, mas não vai rolar. Contra esses 49ers jogando essa bolinha aí mais saudável. 49ers leva com tranquilidade, para alegria do nosso Guilherme Duque, do nosso João Henrique Caruso, nosso Pedro Lima, se eu não me engano, são esses 3 representantes dos 49ers lá no NFL, etc., de diretoria. Pessoal, é isso. Infelizmente, o nosso Oli acabou de mandar mensagem aqui, que a nossa concessionária de energia mineira, CEMIG aqui, deu uma previsão de volta só pra frente, ele tá lá impossibilitado de participar, mas ainda bem que temos a Jay, nossa Xoxo Mídia, e pau pra toda a obra aqui, OL, DL, running back, wide receiver, quarterback, precisou, ela tá na área pra nos acompanhar. Jay, valeu mais uma, boa semana e seus recados finais. É isso, galera. Tenham mais uma boa semaninha aí de jogos agora no sábado. Aproveitem, assistam todos. E terça-feira alguém vai estar aqui. Estejam também. Valeu, Ticas. É nóis. É nóis. A semana, pela tabela, não promete muita coisa, mas se lembre que tá acabando. São mais 3 temporadas regular. E tem bons jogos. Tá no garbage time, mas tem bons jogos. Não tem muitos. Mas lembre-se que mesmo nesses times ruins aí, você tem a oportunidade de se despedir. Porque depois dessa semana são mais 2 vezes e só em setembro. Então, e tá acabando.
Não esfria, não esfria. Você chegou até aqui, agora vai até o final. E a gente também vai até o final. Semana que vem, por exemplo, terça-feira, às 19h, estaremos de volta. Um abraço e até... Uou.